E vamos começar então com as pautas mais importantes e mais finas do dia de hoje, utilizadas antes de embarques e após desembarques por poucas horas, as salas VIPs no aeroporto de Brasília, exclusiva para servidores de órgãos públicos federais e serviços de FastPass e receptivo, custam pelo menos, olha só, 3,7 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Esse FastPass é um benefício que acelera a inspeção de segurança e agiliza o embarque nos aeroportos. Há operadoras de cartões de crédito, por exemplo, que oferecem esse passe rápido a alguns de seus clientes. Mas alguns dos órgãos com espaços reservados no local são Senado Federal, Câmara dos Deputados, o STF e agora, recentemente, tem um projeto do TST, 1,5 milhão. Então temos 3 milhões e 700 até agora, mais 1 milhão e 700. Luiz Arthur Nogueira, dinheiro jogado no lixo? Dinheiro jogado no lixo, Segré. Aliás, mais um tapa na cara da sociedade. Na semana passada, quando o governo anunciou mais um recorde de arrecadação, eu perguntei aqui no Faroeste Brasileira, arrecada tanto para quê? A saúde melhorou? Não. Educação melhorou? Não. Agora eu sei a resposta, arrecada tanto para quê? Para pagar privilégios para os políticos em sala VIP e Fast Pass em aeroportos. O problema do Brasil, Segré, é que os políticos se acham acima da população. Eu sempre soube que o poder emana do povo. O político, na verdade, ele tem apenas um mandato para representar o povo. O político não está acima do povo. Mas eles querem usar a sala VIP por quê? Eles têm alergia ao povo? Eles não querem encontrar com o povo? Qual é o problema desses políticos? Então isso é uma vergonha, é torrar dinheiro público do nosso bolso. Nós, contribuintes, pagamos os privilégios. Até quando os políticos brasileiros não vão entender de que entrar para a política não é entrar para o mundo dos privilégios? Continuando com essa situação, nós temos Trump, eleições 2026. O PT avalia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve determinar novas sanções políticas e comerciais ao Brasil e a autoridades brasileiras em uma ofensiva prolongada. A legenda avalia que o norte-americano deve intensificar uma guerra híbrida nas redes sociais e com uso de inteligência artificial para disseminar informações falsas e discurso de ódio com o objetivo de derrotar o presidente Lula em sua provável tentativa de se reeleger em 2026. A fala é tua, André. Segre, acho que não precisa de muito para derrotar o presidente Lula. Os fatos, a realidade já é bastante suficiente para que ele seja derrotado. Não há necessidade de redes sociais, não há necessidade de discurso de ódio. Tudo isso é exatamente o contrário, a narrativa contrária. Quer dizer, a gente tem as redes sociais hoje sendo utilizadas para criticar o governo, para criticar o Lula, para a gente ter uma alternativa à mídia tradicional e poder ter, enfim, uma visão diferente daquela que o governo propaga para a sua mídia favorita, a sua mídia de estimação. E é isso que eles não querem. Eles não querem, não é que haja redes sociais com informações falsas. Eles não querem é que haja redes sociais com versões alternativas àquelas versões oficiais do governo. É disso que se trata. Hoje as redes sociais são a verdadeira alternativa à possibilidade de que, enfim, a gente entenda o que está acontecendo no Brasil para além da versão do governo, e é isso que eles querem calar, silenciar a qualquer custo, com regulação, com medidas de combate violento, com agressividade a quem fala, e é disso que nós precisamos também nos livrar e estar atentos, porque agora a gente teve, por exemplo, um projeto da adultização que tinha ali embutido, né, censura a redes sociais. Daqui a pouco tem projeto de qualquer coisa que tem sempre embutido censura às redes sociais. O governo já vem com outro projeto para tentar suspender redes sociais pelo executivo. Então, precisamos sempre ficar de olho, porque eles não vão desistir antes das eleições de calar as redes. Até hoje, as redes sociais te colocam em shadow ban por qualquer barbaridade que eles entendam que pode ser complicado para eles, né? Exato. Mas falamos de dinheiro jogado no lixo. Técnicos do Tribunal de Contas da União apontaram irregularidades no uso de 110 mil reais em dinheiro público para fretar um voo de jatinho, a fim que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota,
possa ir na festa de 80 anos do senador Jader Barbalho em Belém. Que meigo, vamos fazer um coraçãozinho para ele. Como revelado em julho pelo portal Metrópolis, o republicano usou verbas do fundo partidário para bancar a despesa. No parecer, a área técnica descreve, e abre aspas, indícios de desvio de finalidade, fecha aspas, dos recursos. Alguém aqui conseguiu alguma vez viajar de jatinho no FAB? Não, é possível, você tem que anotar, mas sempre tem uma escala de privilégios. Agora, a pergunta é, por que alguém deve pagar com dinheiro nosso, ou mesmo que seja do fundo partidário, uma viagem pessoal para uma festa de aniversário? Ana Paula. Não deve pagar, né, Segre? É justamente isso que está sendo colocado e analisado aí pelo TCU. O deputado federal Hugo Mota, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados do país, ele tem se envolvido em diversas situações que mostram que ele não tem aí muita consideração com o dinheiro público. Ele está dando até uma de janja. Então, além de todas as outras coisas que a gente tem comentado, da falta de respeito com a soberania do plenário da casa, com a falta de respeito com acordos realizados para que ele pudesse se eleger presidente da casa, ele está se envolvendo em rachadinhas profissionais, que somaram aí quase 4 milhões de reais de salários movimentados pela chefe de gabinete dele, como nós noticiamos semana passada, e agora mais essa, em uma única viagem, 110 mil reais do fundo partidário, um dinheiro que deveria ser usado para atividades do partido político e não para financiar viagens pessoais e particulares do deputado Hugo Mota. Então, tem faltado muito aí com o decoro e com a ética no exercício de sua função. Agora, quando eu era criança, adolescente, meu pai me ensinou um princípio que falava, quando você é convidado para jantar, você escolhe o mesmo vinho, dependendo se é você que paga ou se é a outra pessoa que paga. Não pode mudar o valor do vinho dependendo de quem paga a conta. Eu gostaria de saber se o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pagaria do seu dinheiro 110 mil reais para ele fretar e ir aonde ele queira ir. Eu não estou preocupado onde ele quer ir. Mas deveria ser dinheiro dele, não dinheiro do fundo partidário. Aí os babacas do partido que permitem isso é outra questão também. Mas deveria ter alguma colocação de limitantes, ou seja, pode para isso, não pode para aquilo. Sei lá, não me parece que seja alguma atividade partidária ou aniversário. Não é partidária. O que pode acontecer é que o TCU pode mandar devolver, o partido devolver esse valor para o fundo partidário. Eu adoraria ler essa notícia em breve. Tomara possamos ler essa notícia em breve. Mas eles parcelam de muitas vezes, viu? Mesmo assim, são 110 mil, não é pouco não. Segre. E vamos dizer, né, 110 mil reais para no aniversário do Jader Barbalho, eu acho que nem a gente merece pagar isso e nem o Jader Barbalho merece ter essa deferência. A minha mãe diria, se gastou 110 mil reais na viagem, imagina o presente. Não é? Claro. Será só que o nós presente pagamos? talvez ele pagou. Então, sei. vamos falar sobre fações criminosas agora, porque o Brasil lidera a América Latina no percentual de população vivendo sobre as regras impostas por fações criminosas. Isso é apontado pelo estudo de 4 pesquisadores de universidades americanas, publicado pela Cambridge University Press. Entre 50,6 e 61,6 milhões de brasileiros, estamos falando de cerca de 26% da população, estão submetidos à chamada governança criminal, que abrange as normas estabelecidas pelas organizações que controlam determinados territórios. A pesquisa utilizou dados de edição de 2020 da Latino Barômetro, um levantamento anual de opinião em 18 países latino-americanos. Na região, entre 77 e 101 milhões de pessoas, ou 14% da população, estamos falando da América Latina, vivem sob governança de fações. Depois do Brasil, os países com maior proporção são Costa Rica, 13%, Honduras, 11%, Equador, 11% e Colômbia, 9%. É uma vergonha estar na frente, não é, professor? Põe vergonha nisso, convenhamos, né? Quando você faz comparativamente, com todo respeito, quando você mostra que a Colômbia está em 4º, 5º lugar,
E a Colômbia tinha 1/3 do seu território tomado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Quando você vê que na Colômbia o Uribe fez um belo trabalho, conseguiram resolver o problema e ainda assim ficou um resto da narco-guerrilha lá na Colômbia. Ainda assim nós estamos na frente da Colômbia. O dado, isso é que me impressiona, são dados retirados do Latinobarômetro de 2020. Significa o quê? Está desatualizado. Eu não hesitaria em falar que nós estamos acima de 30% da nossa população, mais talvez, à mercê das organizações criminosas ou sob a governança de organizações criminosas. Mas isso não é difícil de entender. Eu lembro que várias vezes a gente fazendo comentário, uma vez o Christian Lobauer falou que a nossa economia só funciona porque nós temos um setor informal muito grande. E dentro desse setor informal, nós temos também aquela parte que é tomada pelo crime organizado. É o que faz a economia nossa, de certa forma, ter uma certa alavancagem, apesar de todos os erros que o governo faz e tudo que o governo faz para acabar com os empreendedores no Brasil. E aí a gente olha e diz assim, bom, se isso é real, então significa que o percentual é muito maior. Fica a questão. Duas coisas realmente para a gente tentar entender. Duas coisas. A primeira delas, quando você pergunta para a população da periferia que está sob regime de uma organização criminosa, pergunta para elas e diz assim, vem cá, é ruim ou é bom? É péssimo. Só tem um detalhe. Lá você não tem estupro, você não tem assalto, você não tem quase nada. Por qual razão? Porque lá eles aplicam a justiça do crime, que é uma justiça imediata e eficaz. Ninguém faz aquilo que os comandantes daquelas regiões falam. Se fizer, morre. Ponto. Não estou defendendo pena de morte para marginais, não é isso. Mas estou dizendo que faz. Aí o que ocorre? Eles expandem. O pior de tudo é que fica a situação de que esse crime está se transnacionalizando. Vai chegar uma hora que quando você falar é apenas um percentual de cada população de cada país. Mas no total eles terão uma população gigantesca de pessoas sob as suas governanças, o que lhe dará cada vez mais e mais poder. Isso explica, e agora encerrando, isso explica por qual razão o Trump veio aqui e disse, afinal de contas, isso aqui, crime organizado, é terrorismo? Foi o governo dele, não é. É um criminoso comum, apenas assalta para tomar uma cervejinha, mata para tomar uma cervejinha, isso não tem nenhum problema. Voltou ao que eles fizeram, tomaram as iniciativas para fazer o constrangimento desse crime transnacionalizado, que é o que tem o PCC, Comando Vermelho e várias outras facções que ainda estão em confronto umas com as outras. Só tem um detalhe. Isso aí está produzindo um pacto entre eles, porque eles estão tomando conta do Brasil. É uma vergonha? É. Se explica? Sim. Grande culpado disso são esses governos corruptos, em especial os governos de esquerda, porque eles que, além de serem corruptos, eles passam a mão nessa gente por uma razão simples, porque eles precisam ter a confusão na sociedade para eles poderem, de alguma forma, alavancar partidários e se manterem no poder. Há 5 anos, a Revista Oeste nasceu com um propósito: romper o silêncio, enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade. Custe o que custar. De lá para cá, levamos ao público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Porque em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Tal parceria ajudará a eternizar a permanência da Oeste entre os principais veículos de comunicação do Brasil. Seja na internet, seja nas redes sociais, seja agora também na televisão a cabo. É importante dizer que a TV a cabo não é uma concessão do governo. Nosso projeto é e continuará a ser privado, livre de qualquer interferência estatal. Como você sabe, a Oeste não aceita dinheiro público. É por isso que precisamos de mais recursos. Ao tornar-se assinante vitalício, você não estará apenas garantindo acesso ao jornalismo de excelência. Você será um parceiro no combate à censura e garantirá o direito de seus filhos e netos viverem em um país onde a informação é livre. Mais do que leitor,
Você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Como disse Ronald Reagan, a liberdade nunca está a mais do que uma geração de distância da extinção. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela deve ser protegida e entregue para que eles façam o mesmo. Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou na última sexta-feira que o Brasil possui um poder judiciário independente e que é respeito e imposto a partir disso. Estou com tosse, não sei o que foi. Durante um evento no 24º Fórum Empresarial do LIDE, no Rio de Janeiro, o magistrado pontuou, e abre aspas, nós temos eleições de 2 em 2 anos. Quem ganhar assume, quem perder tenta daqui a 2 anos ou 4 anos. Isso é democracia, isso é liberdade com responsabilidade. Nós temos então imprensa livre, mantivemos eleições livres e periódicas. Apesar de todos os ataques, nós mantivemos um poder judiciário independente no Brasil. Gente, um ataque de tosse, me deu. Só um poder judiciário independente e respeitado. Fecha aspas. Paro aqui. Ana Paula, comenta porque esse ataque de tosse me deixou sem fala. Olha, Segré, é muito difícil escutar o Alexandre de Moraes falando no LIDE, diretamente do Rio de Janeiro, dessa vez não é Nova York, não entendi porquê, não é? Porque ele fala esse monte de coisas simplesmente contrapondo ao que eles estão sendo acusados de estar fazendo e sem nenhuma argumentação realmente que convença. É como se fosse lá nas preliminares lá do processo, quando os advogados falaram que não tiveram acesso a todos os documentos dos autos e a prerrogativa foi respondida apenas da seguinte forma: supera-se a prerrogativa, porque supera-se essa questão porque tiveram acesso aos autos. Não demonstram como tiveram acesso, enfim, é só uma negação. Então, ao contrário de comentar a fala dele, eu prefiro falar daquilo que foi falado pelo André Mendonça e que ele, inclusive, estava rebatendo, porque o André Mendonça estava justamente dizendo da necessidade de ter autocontenção no Poder Judiciário para que não passe a impressão de que nós estamos vivendo um Estado judicial de direito, que foi a expressão que ele usou. Nós estamos tendo, sim, problemas das pessoas terem medo de se expressar, nós estamos tendo problemas de liberdade de expressão, de censura. Ele denunciou que o STF tem feito inovação legislativa que não é sua prerrogativa, que se a prerrogativa do judiciário é dar a última palavra, não é dar a primeira e a última palavra e todas as palavras, vamos dizer assim, não é? E que, por fim, o bom juiz, ele consegue o respeito da população e não o medo. E aí o Alexandre de Moraes vem depois, em outro painel, e meio que responde a essa fala bastante forte do ministro André Mendonça, que infelizmente hoje é minoria na Suprema Corte pensando desta forma. Mas me parece que o melhor lugar para fazer essa fala seria no próprio plenário, né? Olhando no olho do Alexandre de Moraes, falando tudo que ele falou que me pareceu perfeito, mas não no LIDE, somente. Não, eu até concordo, Segré. Inclusive, o André Mendonça não tinha postura de dar entrevista ou fazer esse tipo de aparição em eventos. Isso tem sido uma novidade. Inclusive, ele foi no Gilmar Palusa. Me parece que eu sinto, e ele deve estar sentindo, passou a ser uma necessidade, porque os outros ministros todos, eles dão entrevistas, eles dão palestras falando justamente o contrário. Então, um ministro da Suprema Corte
corte que vem, que tem a legitimidade porque integra a corte, e vem e diz exatamente o contrário, e eu imagino que isso nos votos dele, nas decisões dele, ele tem a mesma postura, eu acho importante sim, embora não seja o papel do juiz dar esse tipo de entrevista, me parece que ele deu algumas entrevistas também, mas, infelizmente, isso está sendo necessário. Faz uma pergunta antes de soltar para o resto. Se alguém viajasse, sube um avião e Já viajei com o ministro André Mendonça e parabenizo ele por ser a única pessoa no STF que ainda nos dá uma esperança com as suas falas. Ainda um juiz. Eu gostaria muito de ouvir o que ele falou no plenário. Gostaria de verdade. Me satisfaria como uma pessoa de bem que encara um colega dizendo não estou de acordo com o que você está fazendo. Porque talvez esteja precisando isso. Mas se algum de vocês sobe um avião e se depara com que dentro do avião, coisa improvável, porque eles viajam com o avião da FAB, estivesse Alexandre de Moraes, por exemplo, qual seria a tua atitude? Eu já falo a minha, eu desço do avião. Eu não vou no avião com o ministro Alexandre de Moraes. Até expliquei por quê. Porque se o avião cair, vai ser a notícia que ele morreu, não que eu. Não, mas é verdade. Assim, eu não viajaria. Eu não colocaria meu lugar, não compartilharia e não é somente com ele, Tem outras pessoas que não compartilhariam o lugar. André, você viajaria? Não, eu não viajaria. Até porque, sem dúvida alguma, não seria para um bom lugar. Se ele está indo para aquele lugar, é porque não é um lugar para o qual eu gostaria de ir. Maravilhoso. E você, professor Suana? Olha, eu até embarcaria, porque eu tenho certeza que o mundo está tão maligno que as forças do inferno iam garantir que o avião chegasse lá por causa dele. Isso é aproveitamento de oportunidade. Aproveitamento de oportunidade. Tá bom. Luiz Arthur? Desculpa. Eu para ser bem sincero, eu teria medo, como a pessoa hoje é muito odiada, eu teria medo em relação à segurança do voo. Mas quanto a compartilhar o mesmo ambiente, eu não tenho problema nenhum, democraticamente eu compartilharia. Também. E você, Ana Paula? Eu viajaria porque eu não mudaria nem 1 milímetro dos meus planos da minha vida pessoal por causa dessa criatura. Tá vendo? Isso aqui é um programa democrático, cada um faz o que quer. Embora fiquei com medo da parte da segurança do avião, agora que você falou. Não, aí ficou no ar. Será que não poderia aparecer alguém ali? Não, vamos resolver o problema do Brasil com todo respeito, mas eu medo que eu tenho. Mas se ele estivesse na cadeira do lado, manteria... Ao meu lado, eu pediria para mudar de lugar. Não teria. Aí Eles eu viajam não sentaria ao nesse lado lugar dele. que tem do meio... Eu pediria para mudar de Não lugar. tem ninguém Aí no eu não meio. sentaria ao lado dele. E eu muito menos não sentaria no 13. Eu já sentei com pessoas, da minha perspectiva, desprezíveis, mas eu não sentaria ao lado. Agora, olha aqui, Ingrid, está recebendo muitos elogios, André, a tua presença aqui, a audiência está gostando muito da tua participação e agradecemos por ela. Apareceu uma foto que não tem nada a ver com a pauta que nós temos, mas recebi agora e me pareceu interessante compartilhar. Uma foto em que... Pode colocar, Edu, coloca na tela, por favor. Olha que interessante essa foto. Vamos lá. É uma foto em que o Ministério da Educação disse bolso na prisão, bolsa na mão. A Polícia Federal foi atrás de quem colocou isso e algo da Polícia Federal por pichar o prédio do Ministério da Educação, adivinhem de que partido é? É assessora da deputada Erika Hilton. Democráticos, hein? Todos democráticos. Aquela que era cabeleireiro? Aquela que paga o cabeleireiro com nosso dinheiro, aquela que compra bolsas caríssimas, mas critica o capitalismo. Isso é para você, com todo respeito, você que confia naquela narrativa da esquerda, veja como aqueles que dizem te representar não te representam em absoluto. Vamos continuar falando sobre isso, por exemplo, na fala do pai dos pobres, que se alguém não tem dente, para ele não é válido como divulgador do que é uma parte do Brasil. E, lamentavelmente, é uma parte real do Brasil. Mas o presidente quer colocar uma parede no meio. Não, isso aí não representa o Brasil. Continuando com o assunto jurídico, o Ministério Público de São Paulo solicitou que o ministro Alexandre de Moraes detalhe os limites da sua decisão que suspende processos que envolvem o uso de dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, por investigadores sem aval judicial. Segundo o Ministério Público, o objetivo é impedir que juízes de primeira instância paralisem ações penais ou derrubem medidas cautelares com base na decisão do STF. Desde a manifestação de Moraes, advogados passaram a pedir a interrupção de apurações em andamento
especialmente aquelas que envolvem operações financeiras com maior complexidade. Porque foi divulgado o movimento do presidente Bolsonaro. Sim. Agora, ninguém está sabendo dos movimentos do irmão do Lula, ninguém está sabendo dos movimentos do careca do INSS. Então, traduz isso para a gente, Ana Paula. Ele deu uma decisão, né, no final da semana passada, suspendendo aí esse acesso a esses dados do COAF em determinadas investigações. E justamente porque neste momento lhe era interessante. Só que muitas investigações a gente consegue chegar aos fatos ocorridos seguindo justamente o dinheiro. E está promovendo um efeito cascata, porque agora todos os juízes podem usar esse precedente e paralisar as investigações que estavam sendo feitas dentro do COAF. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele hoje dá decisões, me parece, teratológicas, como a gente gosta de falar, né, professor? Porque da cabeça dele, de acordo com o momento ali que ele está, de alguma coisa que é interessante, ele é capaz de comprometer todo o sistema judiciário como um todo, sem avaliar as consequências disso. Então, é de uma irresponsabilidade muito grande e, mais uma vez, o que o Marcílio falou, nós estamos vivendo hoje, não é um Estado jurídico, é até difícil analisar as decisões dos juízes, principalmente da Suprema Corte, porque nós estamos sem o Estado de Direito, a legislação e a Constituição não estão valendo nada. E é justamente o que o André Mendonça falou no discurso dele também sexta-feira, que ele pode ter, o juiz pode ter, e ele também, como juiz, tem os seus valores e as suas convicções, mas ele não deve julgar de acordo com elas, ele tem que respeitar a lei e a Constituição. E hoje no Brasil nós não temos isso por parte da Suprema Corte e que está dando esse efeito cascata que é lamentável no Brasil todo. Professor. Olha, eu vou pegar um... Temos dois professores. Não, mas tem problema. Não, mas você é muito mais professor. Ele sempre fala com... Vamos sempre por questão de idade. Vai lá. Isso, pronto. Não fala porque eu não tenho que falar sobre isso. Manda isso, Ana, por favor. Não, eu quero que ele fale. Agora, então porque você fala. Eu pegar a parte dele. Passou a palavra. Não, é isso. E, além disso, é também o fato de que a Suprema Corte quer concentrar nela todos hoje os assuntos do Brasil. Então, tudo aquilo que respinga, ou tudo aquilo que possibilita a primeira instância, a segunda instância, enfim, ao judiciário, porque hoje a gente tem o judiciário e a gente tem o STF. O STF não se sente parte do judiciário, ele acha que ele é uma... maior. Opa, e muito. Então, se respinga ou se possibilita ao judiciário ter algum tipo de autonomia, algum tipo de independência, o STF vai lá e caneta para concentrar de volta todos os poderes. Vamos lembrar, apenas para ilustrar, é outro assunto, mas apenas para ilustrar, quando houve aquele cara do relógio, né, que, enfim, foi um juiz de execuções, sim, libertou, o Moraes já puxou de volta para ele. Então, tudo que sai da mão do Moraes, ele puxa de volta. Tudo que sai de investigação da mão dele, ele puxa de volta. É dessa maneira que as coisas estão. Então, não apenas é um Estado político, como é um Estado político centralizado no STF, e eu diria mais, centralizado no Moraes. Sim. Ou seja, é um Estado político individualizado e personalizado ainda no ministro. Isso é totalmente bizarro. E aí, fazendo só uma ponte com o que vocês estavam comentando anteriormente, acho que sim, dentro das sessões do STF, é o momento mesmo. O senhor André Mendonça assumiu esse papel, se deixou de falar as coisas que são devidas nos púlpitos, como ele sempre fez, mas faltava ainda um pouco, ou nos eventos, é o momento dele encarar olhos nos olhos os ministros, os demais ministros, o Dino, Moraes, que nas sessões falam até de forma agressiva a respeito do que pensam, e dizer com todas as letras, dar nome aos bois a respeito do enfrentamento que é necessário às irregularidades e ilegalidades hoje promovidas pelo STF. Mas agora, professor... Olha, eu vou fazer um comentário. É interessante que a divisão que você faz, Estado jurídico e Estado político, é uma divisão que eu particularmente não tenho o hábito de fazer, mas ela é extremamente didática. Você praticamente diz assim, o Estado de Direito foi jogado fora. Por quê? Porque nós não temos mais condição de estabelecer o Estado Democrático de Direito. Então, eles fizeram uma situação em que a política se tornou tudo. Não a política, que a gente entende que a política é a busca de convergência para produzir projetos de políticas públicas, mas a política é uma busca pelo poder, é quase uma redução da busca pelo poder. Então, é maravilhosa essa distinção. Por quê? Porque fica mais fácil e mais didático. A grande questão para mim, e aí eu fico, foi outra coisa que você falou, que é importantíssimo, você disse, o STF ele não se sente mais parte do judiciário.
Isso é tão claro, eu sei que tem um debate que vão dizer, em especial os juristas vão dizer, não, que você não entende o significado da frase, que diz assim, um judiciário independente. Está errado. Está absolutamente errado. Nenhum dos poderes é independente. Ah, não, o significado é que um é independente em relação ao outro. Está errado. Os 3 poderes são autônomos para funcionar de acordo com regras próprias, mas eles não são independentes. Por quê? Porque existe algo acima deles, que é a Constituição, que remenda as relações entre os poderes. Então, quando um cara, como Alexandre de Moraes, fala e diz assim, ter um Estado, um sistema judiciário independente, ele está falando é errado. E eu prefiro dizer que está errado para não dizer que tem uma má intenção, porque assim eu posso ser pelo menos julgado, dizendo, não, esse cara não entendeu muito, mas se eu falo que ele tem uma má intenção, ele pode me acusar de estar ofendendo ele. Então, o senhor está errado, não é independente. A prova disso é de que eles realmente não se sentem parte do judiciário, eles se sentem uma coisa à parte. O judiciário é independente e dentro do judiciário tem uma coisa que é um órgão político por excelência, em que eles tomam as decisões politicamente, independentemente do sistema jurídico. Aí é que a independência, para ver como ele está totalmente errado. E aí, eu concordo com a Ana que o importante foi ele vir em resposta ao André Mendonça. Mas mesmo o André Mendonça tem algo que, para mim, eu concordo contigo, ele tem que falar no plenário, mas ele falar que eles têm que se autoconter, não. Eles não precisam se autoconter. Quem tem que contê-los é o sistema de regras. As regras é que tem que determinar. O senhor não vai nem ali, porque, como diriam os federalistas, se o mundo fosse feito de anjos, não precisaríamos das leis. E onde que você configura uma democracia? Quando o povo controla os seus governantes. Como que ele controla os seus governantes? Leis muito claras que dizem, vocês só podem fazer isso. Tudo que não está explícito, vocês não podem fazer. É proibido porque vocês são o poder. E o povo, para ter poder sobre vocês, tem que controlar o poder relativo que vocês acham que tem. Aí vem o Alexandre de Moraes e diz, isso é a democracia. Nós temos eleições a cada 2 anos. Fazer uma explicação para ele também. Eleição é uma condição necessária para a democracia. Hoje eu não sei nem se é necessário, mas eu considero, mas não é suficiente. O senhor vir alegar que ter eleição significa que tem uma situação democrática? Não. Ora, você pode ter eleição e não criar condição para que aqueles questionadores do sistema alcancem qualquer cargo em função do seu questionamento. E aí você não teria democracia. Por quê? Porque por mais que houvesse inclusão e o sistema de substituição das peças, você não tem como controlar essas peças nem questioná-las. Eleição não é condição necessária, mas está na cabeça dele. Ele se acha independente porque ele se acha l'état c'est moi. Posso fazer Claro, por favor. Eu acho isso muito importante. Essa história da autocontenção, eu também tenho uma birra danada desse troço. Porque é o seguinte, autocontenção de novo, a gente depender do STF. Então, quer dizer, eles próprios vão resolver o nosso problema que eles criaram. Isso não faz o menor sentido. Nenhum. Você não chega, por exemplo, com um marido que bate na mulher e fala assim, você precisa se autoconter. Não, a lei vai te conter, entendeu? Não é você que vai se autoconter. E esse é o grande problema. Então, a gente circula sempre em torno de uma dependência incrível do STF. Quem vai conter o STF são os demais poderes, e aí entra a história. Mas aí não está sendo hoje muito justo, porque você tem um poder executivo que diz que trabalha junto com o STF e não poderá governar. Está errado. Um poder legislativo que com uma canetada, uma determinação de 383 deputados foi anulada. Como saímos dessa? Ô Segré, isso é culpa muito do Congresso Nacional, que não exerce o poder dele, o Senado, que seria o órgão aí para emparedar o Supremo Tribunal Federal, mas principalmente os partidos políticos que toda vez que perdem uma disputa democrática no Congresso, recorrem ao Supremo. Então, os políticos têm muita culpa dessa soberania, dessa supremacia do poder judiciário. Agora, Segré, eu queria aqui analisar a frase do Alexandre de Moraes no LIDE. Olha o que ele disse. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Quem ganha assume, quem perde tenta daqui a 2 anos ou daqui a 4 anos. E o Bolsonaro nessa história? Ele perdeu. Ele vai poder concorrer? Boa. Então, a frase já caiu por terra só com o exemplo do Jair Bolsonaro. O problema, Segré, como bem pontuou André Marcília, já seria muito grave se a gente tivesse tudo concentrado no Supremo. Já seria muito grave. Mais grave ainda é que dentro do Supremo há uma concentração no Alexandre de Moraes. E aí eu pergunto,
Cadê os nossos deputados que até hoje não votaram a PEC das decisões monocráticas, que já foi aprovada no Senado? Alguém vai dizer, mas isso não vai resolver todos os problemas do Brasil. Claro que não vai, mas pelo menos a PEC das decisões monocráticas vai obrigar que os grandes temas sejam votados em plenário e jamais numa decisão monocrática do Alexandre de Moraes. Pelo menos nós saberemos como pensam os 11 ministros. Hoje, a gente sabe apenas como pensa o Alexandre de Moraes. Boa, agora, só para concluir com esse tema, nós devemos lembrar que, teoricamente, na Venezuela teve eleições. Sim. Isso não repercutiu em absolutamente nada. Coreia do Eu Norte, sempre gosto China. de falar isso. A Coreia do Norte, o nome da Coreia do Norte tem um democrático no meio. República Democrática. Que democracia tem a Coreia do Norte? Então, estamos falando de abobrinhas. Na Venezuela, né, professor Suano, houve eleição e a Corina Machado não pôde participar? Você quer ver qual é o problema de ter eleição e eles acharem? Porque da perspectiva marxista, eles consideram que todo Estado, é uma ditadura. Por quê? Porque é a imposição de um grupo sobre o outro e esse grupo sempre representa uma classe social. Por que eles dizem que é democrático? Porque eles falam, até a gente chegar no modo de produção comunista, até chegarmos lá, nós simplesmente teremos uma transição em que será uma ditadura do proletariado, mas é uma democracia comparada com todas as democracias anteriores, porque será uma escolha da maioria, porque a maioria é o proletariado. Por isso que eles se dizem democráticos. Essa é a razão pela qual, quando diz assim, tem eleição. Eleição não é condição suficiente, é condição necessária. Perfeito. E ela não existe nem para escolher os melhores, é para impedir aquele que não presta que continue no poder. Vamos a um momento que mistura dois quadros aqui. O Janjo e o Nariz de Palhaço. Como já fizemos a vinheta do Nariz de Palhaço, vamos rodar a vinheta do Janjo e o vídeo que motiva esse comentário. Roda aí. Agora vamos aqui no nosso programa Faroeste a Brasileira ao Momento, Narrativas do Canhoto. Momento da fala canhota, não! E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro? Você não acha que isso é preconceito? Bom, eu sempre vi pessoas negras no Brasil. Eu não sei qual é o problema do presidente, mas isso não poderia ser configurado. No meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiano. Essa é a foto, né? Essa é a foto. Bom, o presidente, e aí vou colocar só para que apareça Janjinho um pouquinho acá, pode voltar comigo, Edu. O presidente Lula reclamou na última quinta-feira de uma propaganda do governo federal em que o antigo ministro do Desenvolvimento Agrário preparou para levar um evento na Alemanha. O discurso durante o evento em Sorocaba, no interior de São Paulo, o petista, presidente, contou que considerou preconceituoso uma fotografia que mostrava um senhor negro autossorrindo e sem nenhum dente na boca. Não tinha dentes, tinha poucos, mas tinha dentes. Agora, Luiz Arthur, se eu, ou você, ou qualquer um de nós falasse isso, provavelmente estaríamos processados. Com certeza. Ô Segré, o presidente Lula, eu não sei, a cada dia que passa ele vai piorando. Eu sinceramente já não sei se ele já está atingindo aquela idade que tudo vale, ele fala qualquer coisa, quer dizer, é uma barbaridade atrás da outra. Se ele fizer um retrospecto das barbaridades que ele falou aí nos últimos 2, 3 anos, a gente vai ficar o programa inteiro aqui falando. Eu acho lamentável, é uma frase preconceituosa, demonstra que ele quer mostrar para o mundo um outro Brasil, um Brasil que ele, ao governar o país por 3 vezes, não conseguiu transformar o país num país que sequer a população tem higiene bucal. Essa é a grande verdade. O governo, que campanha faz para que as pessoas escovem os dentes? Eu nunca vi fazendo. A área de saúde está preocupada com isso. Higiene bucal é uma questão de saúde pública, sim. Agora, eles querem esconder que o Brasil é um país miscigenado, que é um país que tem negros, que é um país que tem pessoas que infelizmente não têm dentes, ele está querendo esconder isso de quem?
Então eu lamento profundamente a fala do presidente Lula. Eu só gostaria de saber aonde os órgãos de direitos humanos estão, porque quando é a esquerda que fala, ninguém aparece. Lamento profundamente, Segre. Mas Erika Hilton não aparecia também dizendo que era defensora dos negros e tal, e que colocar um cabelo liso e uma pessoa loira não tirava o conceito da negritude que é parte da população, não deve, por que deveria ser oculta? E muito menos pelo presidente. Qual é a tua observação? Segre, isso é muito confuso, desde a necessidade deste evento até, se é um evento que faz uma divulgação numa feira na Alemanha, eles deveriam ter preparado estrategicamente outros elementos para fazer a divulgação. Primeiro, não está claro, afinal de contas, por que foi feito esse evento, por qual razão estão participando, como estão participando, por qual razão foi feita essa publicidade. Para mim, o que é a chave do entendimento do erro que o Lula comete, dentre vários, o Lula comete erro na hora que ele acorda e abre a boca, então ele já está errando. Mas o erro especial nessa manifestação é quando ele fala isto representando o Brasil no exterior. Significa o quê? Ele não está preocupado com o cara estar na situação em que ele praticamente não tem dentes. Ele não tá. A preocupação é como se tudo ali fossem peças de uma grande articulação, teatro, o que quer que seja, para tratar de um evento no qual o Brasil vai estar participando. Então ele está se lixando para a realidade ou o que quer que seja. Aí é que está o erro. Deixa muito claro o sentimento dele de que ele olha para todos como não da sua dimensão humana. Ele olha apenas como peças de um campo, de um jogo do qual ele está fazendo parte e ele só quer ganhar. Ele está desumanizando o processo. Aí a gente vê, realmente, é uma foto que a gente se questiona. Como assim? Por que aquela senhora? Por que esse senhor? Por que não outra senhora? Por que não uma senhora negra? Então a gente pode questionar o que for. O problema está quando ele diz, vocês acham bonito isso representando o Brasil? Ele está querendo mascarar a realidade do povo brasileiro? Ele está querendo dizer que um negro não representa corretamente o povo brasileiro? Nós somos quase 60% de negros no Brasil. Não, a maioria. Claro. A maioria é negro, pode ser não o preto propriamente dito, mas o negro, que tem uma série de miscigenações, acho que ele chega a quase 70%, 60%, 70%, os dados do IBGE, eu creio, posso estar errado. Mas ele está querendo mascarar o que o Brasil é? Ou ele está querendo mascarar a condição de pobreza de determinados grupos no Brasil? O que ele quer, afinal de contas? Aí é que está a pergunta. Qual era o objetivo desse evento? O que eles queriam vender ou comprar? O que eles queriam demonstrar? E ali, será se o senhor não consegue ver a dimensão humana que está por trás disso? Tudo não passa de uma peça teatral para um objetivo político? É isso que ficou claro. Por isso, é imperdoável. Se é racismo ou não, é imperdoável, porque ele simplesmente mostrou que é assim que ele considera o povo brasileiro, como peça de um jogo ao seu bel prazer. Agora, não tem um Ministério da Igualdade Racial? Não tem entidades de direitos humanos que não abriram a boca para falar, espera aí, retifique a sua fala, André? E não tem a AGU, que sempre sai a campo para dizer, qualquer coisa que aparece, a AGU sai dizendo que vai notificar todo mundo, o Messias, que está em campanha para ministro do STF há algum tempo, não vai dizer nada a respeito disso, porque veja só, quando ele fala assim, uma pessoa sem dente, por mais que possamos aqui passar algum pano nisso, mas sem dente é um defeito, ponto. Sim. Então se você diz a pessoa é sem dente e ainda negro, você está colocando negro no mesmo lugar do defeito. Ainda. E ainda negro. Ainda como se negro. fosse pouco. Pior ainda, né? Vou colocar uma pessoa que não tem negro. E para pior, e argentino. Sem dente branco, aí você depois um sem dente negro. É isso que ele quis dizer. Mostra Que mais absurdo. dele. Exatamente. Quer dizer, então, se você enxerga que negro é ser um defeito, você está sendo racista. E aí, cadê, de fato, o Ministério? Cadê o Ministério Público? Cadê a PGR? Cadê as investigações? Cadê alguém falando? Não precisa nem chegar a isso, mas alguém falar, alguém dizer. Cadê até os jornais? Os jornais sequer disseram, como dizem, quando o Lula erra, foi uma gafe, foi um deslize, nem isso. A gente não chegou nem a esse ponto de criticar. Então, enfim, ele é café com leite. O Lula é uma espécie de... Ele está imune à crítica de parte da mídia, pelo menos da mídia tradicional, dos jornalões e tal, e talvez porque ele esteja em campanha, né? Então, enfim, eu acho que ninguém pode falar nada. A próxima vez poderia colocar um argentino com a boca inchada, que não vai representar o argentino povo brasileiro. E ainda com a boca inchada. Que isso, Ana Paula?
Olha, Segré, o Lula, eu vou mais longe do que o professor Marcelo Sony. Ele errou quando ele nasceu, né? Para a nossa tristeza, infelizmente. Ana, para ninguém falar nada, já disse, você não está sendo a favor do aborto, não. Não, ele errou. É verdade, a gente tem que se cuidar. Ele erra por existir. Mas veja bem, ele quer mostrar para a comunidade internacional um Brasil que não existe. E realmente é como o Arthur falou, são quase 20 anos no poder, alardeando em todos os cantos por onde ele gosta de viajar com a primeira-dama, que ele fez e aconteceu no Brasil, e a realidade do Brasil ainda é essa, esse senhor que não teve acesso a cuidados básicos de higiene bucal. E aí ele demonstra, concordo com a mesa, o racismo dele quando ele diz, e ainda negro, porque realmente está mostrando ali uma fragilidade do sistema único de saúde que não consegue atender as pessoas e que as pessoas pobres ainda estão... No Brasil são muitos Brasis. Então, nos rincões do país, em muitas cidades, as pessoas não têm acesso a médico, a dentista, e ficou escancarado isso. Até porque o Brasil é conhecido por ser muito avançado na parte odontológica. Então, se você pega a foto, ela escancara a ineficiência do governo Lula e PT durante todos esses anos no governo. É isso que ele não quer mostrar lá fora. E no que ele disse isso, ele demonstrou a pessoa racista que ele é. Já teve vários outros episódios em que ele faz declarações racistas. Então é algo que está dentro dele, por isso ele comete ato falho o tempo todo, porque é assim que ele pensa. E com relação à população brasileira, eu não sei se é 70% ou 60%. Para mim era 100%. É 55, eu peguei aqui. Mas eu não sei com que base que eles fazem essas pesquisas, porque todas as famílias no Brasil são miscigenadas. Todas, não existe. Assim, você pode pegar talvez a comunidade chinesa que prefere manter ali os casamentos entre eles, tal, mas assim, de resto, o Brasil é todo miscigenado, desde a época da escravidão que nós começamos essa miscigenação e desde antes, e é índio, e é português, e é alemão, e é italiano, e é todo mundo misturado, e com os negros. Então assim, na minha família tem pessoas negras, o avô do meu pai era negro. Então, é inviável você querer pregar essa pauta de racismo no Brasil enquanto sistêmico, mas há pessoas racistas. E uma delas é o próprio presidente Lula, em várias falas que ele faz. Na época das grandes navegações, caralho não era palavrão. Era o nome dado à cesta de observação no alto do mastro principal nos navios. Lá em cima ficava o marinheiro castigado, balanceando ao vento, sozinho, enjoado, isolado do resto da tripulação e sem lugar onde sentar. Daí nasceu a expressão mandar alguém para o caralho, despachar alguém para um lugar incômodo, perigoso e inútil. Séculos depois, a palavra ganhou um sentido chulo que todos nós conhecemos, mas talvez nunca tenha sido tão atual, porque se havia um destino perfeito para mandar certos políticos brasileiros, não seria outro senão aquele. Bem lá no alto do mastro, longe de nós, de preferência sem poder abrir a boca. O Congresso Nacional parece muitas vezes um navio desgovernado, navegando em mares revoltos, de emendas secretas, cabides de emprego, discursos inúteis, tratoradas do presidente Mota e falta de comprometimento com a realidade por parte dos senadores. E assim, como no tempo das caravelas, também hoje temos marinheiros de sobra que mereciam ser mandados para o caralho, não como castigo temporário, mas como mudança permanente de posto. Hoje no Brasil não faltam políticos que sobem ao mastro da insensatez, acreditando que estão avistando terra firme, quando na verdade só estão enxergando miragens ou inventando narrativas. A cada nova votação, vemos deputados e senadores se comportando como aquele marinheiro tonto balanceando na gávea, sem noção do rumo, sem equilíbrio, gritando ordens que não servem para nada. O problema é que, ao contrário do marinheiro castigado, que só se prejudicava a si mesmo, os nossos políticos, do alto do caralho em que vivem, conseguem prejudicar o país inteiro. Por isso, se a expressão nasceu como castigo de bordo, talvez seja hora de resgatar seu sentido original, porque tem muito parlamentar que merece ser despachado para aquele lugar incômodo, isolado e inútil,
não só pelo bem da tripulação, mas pela sobrevivência do próprio navio chamado Brasil. E aqui uma reflexão final. No tempo das navegações, mandar para o caralho era punição. No Brasil de hoje, seria um ato de justiça. Rodada rápida para as notícias do dia. O movimento dos trabalhadores rurais sem terras, o MST, e essa vai preparando o ano que essa é sua, hein? Essa é sua. Divulgou na semana passada uma nota de solidariedade ao povo da Venezuela. Deveria ser solidariedade contra o Maduro, não a favor do Maduro. O grupo criticou a ofensiva dos Estados Unidos contra a Revolução Bolivariana. Lembra dessa Revolução Bolivariana? O caralho. Agora eu posso falar o caralho, porque o caralho já sabemos que não tem pejorativo sexual. É lá na ponta do navio. Então eu mando todo mundo no caralho agora sem nenhum problema. Segundo o MST, a iniciativa integra uma escalada de medidas norte-americanas que violam a soberania do país. De novo, com esse papo furado de soberania. O movimento afirma que a medida é injusta porque os Estados Unidos, não têm legitimidade para ofender a soberania de nenhum país, inclusive porque não são um exemplo de democracia. Vocês, MST, que não são exemplo de porcaria nenhuma. Suano, vai lá, eu vou tomar água. Mas antes de tentar explicar a proximidade do MST vai falar Sua Excelência, aquele ditador, com esse indivíduo que se chama Nicolás Maduro, é importante a gente fazer uma ressalva já. Por favor, MST, vai e leva todos. Aproveita e leva o MTST junto com você. E se porventura precisar de generais para comandar essas duas tropas que estão indo, leva o bolo junto. E que vocês fiquem para enfrentar os Estados Unidos lá no território da Venezuela. Se não puderem voltar, por favor, tem total nosso apoio que vocês continuem lá na Venezuela. Mas o MST, ele já tem muita proximidade com o Maduro. E ele tem proximidade pela questão ideológica, pela questão doutrinária, e a gente não pode esquecer, já que as pessoas falam tanto dos riscos que pode haver no Brasil, em especial no período que Sua Excelência, o presidente Jair Messias Bolsonaro, esteve no poder. Autoridades e ministros da Venezuela estiveram no Brasil sem comunicar o Itamaraty, sem comunicar a polícia, sem comunicar ninguém, exatamente para fazer reunião com o MST durante o governo, no final do governo Dilma, ou em outras ocasiões ao longo do governo Lula. Eles estiveram aqui e nunca precisaram comunicar. Eles, com o MST, inclusive, ofereceram ao MST que eles participassem do desenvolvimento econômico da Venezuela, na parte que diz respeito à agricultura familiar, que eles fossem para lá. Mais uma vez, por favor, vão para a Venezuela. Não fiquem aqui. Vão para lá, vocês não querem ajudar? Lá é um ambiente natural para vocês. Agora, tem um dado. Qual é a grande questão? Quando você mostrou aquelas tropas lá, eles vivem, afinal de contas, exatamente dessa propaganda enganosa, porque não tem como eles ficarem de fora disso. O que nós encontramos? A Venezuela não tem exército suficiente, o Maduro está massacrando seu povo, aqueles que tiverem oportunidade, aí eu vou fazer uma propaganda, deem uma olhada no meu livro. Porque ali eu falo de 2012, quando morre o Chávez e o Maduro assume, até 2017, quando tem a Constituinte. Literalmente, mês a mês, era uma média de 100 a 300 mortos. Por causa dessa milícia. O problema é que essa milícia ela fica de arco e flecha. Sim. Ela não tem arma suficiente, mas arco e flecha também mata. Nome do livro. Esse pessoal, qual é? Como destruir um país, uma aventura socialista na Venezuela. Adorei. Eu quero traz um. Eu estou esperando chegar para trazer para te dar de presente. Por favor. Só para fazer uma charadinha do livro, na capa tem um disco voador. Olha Lá só. na capa. Por que tem um disco voador? Porque o Hugo Chávez teve a pretensão de dizer, inclusive quando perguntaram para ele se ele acreditava na vida em Marte, ele disse que sim, é bem possível que houvesse vida em Marte. Mas o capitalismo tomou conta de Marte, o imperialismo se desenvolveu e o imperialismo simplesmente destruiu a civilização marciana e o povo que vivia em Marte. Hugo Chávez falou isso, tem gravado. Meu Deus do céu. Tá? Aí eu botei o disco voador para ver o nível de delírio que eles chegam para justificar a monstruosidade que eles fazem. Eu te conto que eu estive na reunião do Fórum de São Paulo e sei porque eles falaram que tem gente do MST na Venezuela e gente da Venezuela trabalhando junto com o MST. Sim. Reprovação de Lula. Levantamento divulgado ontem pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que a desaprovação do presidente Lula segue superior à sua aprovação. Ao todo, 53,6% dos brasileiros reprovam o governo e 42,9% aprovam.
Em relação à última pesquisa em junho, a reprovação diminuiu e a aprovação aumentou. Naquela ocasião, 56,7% reprovavam e 39,8% aprovavam. Eu não entendo como 42% ainda aprova. Scaf, nos ilumina, por favor. Eu vou pegar suas palavras. Eu acho que 42% de aprovação é praticamente que metade do país está feliz com um governo que não traz absolutamente nada para a população. Vamos recordar algumas coisas. Lula foi eleito sem plano de governo, como se nunca tivesse sido candidato, como se nunca tivesse sido presidente. Só para a gente fazer uma bela lembrança aqui, dos últimos 24 anos que nós estamos aqui no planeta Terra, os 20 anos foram governados pelo PT. Eu quero saber de você o seguinte, o que é que o Brasil melhorou? O que é que o Brasil avançou? O Brasil hoje é uma vergonha internacional. O Brasil hoje tem um presidente da República que fala muita bobagem, que desagrada presidentes no âmbito internacional, que desagrada acordos comerciais, que desagrada a política interna, que governa junto com o Poder Judiciário e fala que faz isso. Quer dizer, parece que Lula não foi presidente 8 anos, parece que Lula não colocou Dilma durante 8 anos. Ganharam 5 eleições presidenciais, 5 em 6. E eu te pergunto, o que é que melhorou na saúde? O que é que melhorou na educação? O que é que melhorou na nossa segurança? O que é que o Brasil fez na sua soberania? O que é que melhorou para as Forças Armadas? Qual foi o acordo que o Brasil fez que melhorou para o comércio, para a indústria, para o serviço? O que é que melhorou na sua vida? O salário está melhor? O seu poder de compra está melhor? Então essa pergunta, Segré, é que cada um tem que fazer para si. Para a hora que for votar o ano que vem, pensar nessas coisas. Que 85% da nossa vida no governo federal foi ditada pelo PT. Nos últimos 24 anos, eles governaram 20 anos. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. O que é que eles fizeram para melhorar a nossa relação com a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos? Isso aí que a gente está vendo. Esse desastre, essa inimizade. Um país como o Brasil, que sempre foi muito cuidado pelos Estados Unidos, é estratégico para os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre teve o Brasil como um país acolhedor, como um país democrático, e hoje nós estamos virando um país cuja notícia de jornal é judiciário, ao invés de ser uma agenda de desenvolvimento positivo para o país. Integrantes da base governista do CPMI e do INSS se articulam para barrar a convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, o irmão do presidente Lula, que atua como vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. A entidade está no centro das apurações sobre fraudes nos descontos aplicados a benefícios previdenciários. Ainda assim, a base petista argumenta que a comissão não tem convocado outros diretores sindicais e por isso não haveria motivo para chamar o Frico Chico neste momento. O petista, a canhota não falava que era culpa do Bolsonaro? Sim. Por que não aproveita agora, Ana Paula? Olha, Segré, vou chegar no Frei Chico, mas na verdade o governo está se recuperando dessa derrota famigerada que eles sofreram na semana passada com a eleição do Carlos Viana para presidente, que é quem vai pautar, né, a agenda da CPMI, e com a eleição do Alfredo Gaspar, que é o relator, e que ele é que vai definir, né, o relatório final, ele que apresenta um plano de trabalho que obviamente tem que ser aprovado pelo colegiado da CPMI. E aí, eles conseguiram emplacar o Duarte Júnior como vice, que seria um deputado que não é tão próximo a Lula, numa estratégia de tentar pegar, às vezes, alguns votos da oposição, e o Paulo Pimenta vai ser o coordenador da bancada governista na CPMI. Então, foi uma derrota. Nós temos tudo para fazer uma CPMI realmente investigativa, de chegar em determinados resultados, mas não podemos subestimar, porque o PT é mestre em esvaziar esse tipo de condução de trabalhos. E a primeira estratégia deles, eles já têm 2 estratégias, eles estão montando um plano de trabalho próprio para tentar aprovar no lugar do plano de trabalho do relator, e eles querem que a investigação comece em 1990, quando começou a ser possível o desconto, quando, na verdade, as investigações têm que ser a partir do governo Dilma, que é quando começou a ter fraudes. Perfeito.
Perfeito. Então, veja, eles já estão aí. E a questão do Frei Chico é muito interessante, deixei para o final. Por quê? Porque eles alegam, olha que interessante, Segré, que ele já deu declarações que mostram que ele tem um julgamento prévio. Parece com alguns ministros do STF, né? Então, como relator, ele não pode fazer isso, ele compromete, ele contamina a CPI. Diz que ele tem feito críticas públicas à atuação dos sindicatos e que, por isso, ele estaria, digamos, não estaria independente e isento para fazer os trabalhos. Parece com os ministros do STF. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado a prévia da inflação, foi de negativo 0,14% em agosto e ficou 0,47 ponto percentual abaixo do resultado de julho, que era de 0,33%, de acordo com o IBGE. No ano, o IPCE 15 acumula alta de 3,26 e em 12 meses 4,95, abaixo do 5,3 observado nos últimos 12 meses anteriores. Em agosto de 2024, o IPCE 15 foi de 0,19. E antes de passar a bola para Luiz Arthur, em minutos teremos a Silas Malafaia conosco aqui. Então já vai compartilhando e me ajude a chegar até as 20 mil pessoas antes das 14h30. Então, Luiz Arthur. Segré, aqui a gente explica e descomplica a economia. Essa deflação de 0,14% em agosto deveria ser uma boa notícia. Por quê? Porque deflação significa queda de preços, ou seja, consumidor com mais poder de compra. Por que não é uma boa notícia? Por dois motivos. Motivo número 1, porque o mercado financeiro imaginava uma deflação maior de 0,21%. Veio apenas 0,14%, que decepcionou o mercado financeiro. E o segundo motivo é porque, na prática, os consumidores não percebem no dia a dia queda de preços. Você que nos acompanha, percebeu queda de algum preço na sua vida? Eu não percebi. E tem uma explicação. Porque, na verdade, essa deflação ela é justificada por uma queda específica na conta de energia elétrica do tal bônus de Itaipu, que beneficia consumidores que têm um consumo baixo de energia elétrica. A questão é que esse bônus ele é pontual apenas na conta de agosto. Ou seja, em setembro, a energia elétrica vai ficar mais cara para todo mundo. Ou seja, Segré, é uma deflação pequena, as pessoas não percebem no dia a dia e ela é ilusória, porque no mês que vem a conta de luz vai ficar mais cara. Se tem uma pessoa corajosa no Brasil, essa pessoa tem nome e sobrenome, chama Silas Malafaia. É pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e eu agradeço profundamente e respeitosamente que esteja hoje conosco. Pastor Silas, é um privilégio ter você aqui conosco no Faroeste Brasileira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade e pelo privilégio de estar aqui com vocês. Uma alegria. Queria que nos contasse aí como está a sua situação ontem. Nós, ontem no programa, veiculamos o vídeo que o senhor muito gentilmente compartilhou sobre essa perseguição que está tendo. E, pastor, para ser muito sincero, eu fui buscando um pouco na história e observo como, no começo, em 2023, na Nicarágua, o ditador Daniel Ortega começou uma perseguição contra líderes religiosos. Estamos indo por esse caminho? Não tenho dúvida nenhuma. A perseguição política, em toda a nossa história, se você vê o nazismo, o comunismo da União Soviética, a Coreia, a China, Cuba, Guatemala, acaba chegando na perseguição religiosa porque os religiosos se manifestam pelo direito de cidadania. Então chegou até a minha pessoa, porque, como vocês viram no vídeo de ontem, é uma vergonha o cara prender meus esboços de mensagens, impedir a minha saída do país, quando qualquer mundo jurídico, qualquer advogado, qualquer jurista, né, qualquer juiz desembargador sabe que você só apreende o passaporte com risco eminente de fuga. Eu estava chegando do exterior, depois de 6 dias das notícias vazadas, que é um crime de conversas minhas e de todo mundo estar sabendo. Se eu tivesse que fugir, eu ficava em Portugal, eu ia para a América, onde eu tenho igreja. Eu voltei. Então não tem cabimento, sabe? Se foi por uma questão de intimidação, não deu certo, porque eu não tenho medo. Então, não tenho medo de ser preso, não me sinto intimidado por ditadores e vou continuar falando, essa que é a verdade. Pastor, eu lembro quando, na última oportunidade que o senhor falou na Avenida Paulista, na manifestação,
tratou Alexandre de Moraes de criminoso e desafiou que, se ele tivesse alguma coisa contra o senhor, você poderia provar que dessa sua acusação. Sobre qual base o senhor acusa o Alexandre de Moraes criminosos? Eu devo lembrar que todos nós sabemos a resposta, mas queremos que a nossa audiência também possa ouvi-lo. Muitas vezes o brasileiro tem uma ideia de que criminoso é alguém que mata, não é? Ou fere, ou rouba. Não. O artigo 102 da Constituição diz que a função principal do STF é a guarda da Constituição, é zelar pela Constituição. Quando Alexandre de Moraes rasga sucessivamente a Constituição, então ele é um criminoso. Então vamos lá. Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes institui o crime de opinião, presidindo um inquérito imoral e ilegal de fake news, é imoral e ilegal, porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição, mais um que ele rasga, é obrigatório. O Ministério Público é o senhor da ação penal. Ele rasga o artigo 5º, inciso 55, todo brasileiro tem direito ao duplo grau de jurisdição. Isso é, você recorrer às instâncias. Ele inventa uma história de golpe para impedir que donas de casa, que trabalhadores, certo? Sejam julgados nas instâncias, como foi Lula e toda a quadrilha do PT. Ele rasga o artigo 53, onde diz que deputados e senadores são invioláveis, penal e civilmente, por palavras, por votos, por opiniões. Está aí o Daniel Silveira. Tem gente, quando eu digo que ele instituiu o crime de opinião, tem brasileiros exilados, que se tivesse aqui iam ser presos. Isso é uma vergonha. Crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Quando ele pediu a extradição de Oswaldo Eustáquio, a Justiça da Espanha deu a seguinte resposta: o que para vocês é crime, para nós é liberdade de expressão. Ele rasga o artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura no Brasil. Então, ele rasga o artigo 254 do Código de Processo Penal. Ele se diz vítima. Se ele é vítima, ele está em suspeição. Então vai por aí afora. Ele rasga a Constituição e leis ordinárias o tempo inteiro. Pastor, é impossível não lembrar de uma fala de Martin Niemöller, em 1933, que ele menciona: um dia foram buscar o meu amigo socialista, mas como eu não sou socialista, não me preocupei. E outro dia foram buscar o meu amigo que era comunista, mas como não era comunista, também não me preocupei. Não vou me alongar, ele vai desenvolvendo pessoas do seu entorno. E ele menciona e conclui dizendo que uma vez vieram me buscar e não tinha ninguém para me defender. Esse é um momento para não parar. Eu sei que o senhor está promovendo mais uma manifestação no 7 de setembro. É isso mesmo? Isso mesmo. 7 de setembro em todo o Brasil. Reaja, Brasil, não é hora de ter medo. Vamos lá defender liberdade, defender direitos humanos, defender anistia, e contra essa farsa desse inquérito de pseudo-golpe. E na Avenida Paulista vai acontecer às 15 horas, no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, às 11 horas da manhã. É a maneira legal de você se posicionar, segundo as nossas leis, artigo 5º, inciso 16º, manifestações pacíficas, e é o que nós vamos promover. Nós não podemos nos calar. Aí alguém diz assim, mas não adianta nada. Eu aprendi que a vida é uma construção, tijolo por tijolo, sabe? Até que o povo tome consciência e se posicione, porque o povo é supremo poder. E quando um povo se posiciona, não tem Senado, não tem Câmara, STF, não tem ninguém, se dobra ao povo, tá? Enquanto o povo não se posicionar, eles vão fazendo a deles. Mas na hora que isso chegar e o povo brasileiro tomar consciência de que não é uma questão contra uma, duas ou três pessoas, mas é histórico, é o futuro das nossas gerações, aí a coisa muda. Eu gosto muito de aprender da história, né? A gente tem que manter a história viva precisamente para aprender dos erros do passado e não repeti-los aqui. E lembro de uma frase de Philippe Destoche, um escritor francês, que disse: os ausentes nunca têm razão. Então esse é o momento precisamente de cada um mostrar sem medo a sua opinião para que podamos defender um Brasil mais livre. Pastor, eu vou abrir a palavra a Ana Paula, advogada, para fazer uma pergunta para o senhor.
Boa tarde, pastor. É um prazer conversar com o senhor. Eu tenho 1000 perguntas para fazer. Eu escutei todos os áudios, vi tudo, analisei profundamente, mas infelizmente a gente não tem tempo para fazer todas as perguntas que a gente gostaria. Uma imagem que ficou muito marcante para mim nas eleições do Donald Trump foi quando ele sofreu o atentado e, em seguida, ele já levantou o punho e começou a gritar: lutem, lutem. O senhor, quando sofreu o constrangimento no aeroporto do Galeão e sofreu busca e apreensão, guardadas as devidas proporções, eu vi o mesmo ímpeto. O senhor deu uma entrevista diante de várias pessoas gritando o seu nome e disse exatamente isso, que dia 7 de setembro será ainda mais forte. E considerando que nos áudios o senhor diz ao presidente Bolsonaro que a sua palavra tem força 1 e a palavra dele tem força 1000, e que hoje ele está calado por força judicial, esse ímpeto que o senhor demonstrou no aeroporto, me parece que a população espera ver no dia 7 de setembro. E como que o senhor sente tudo isso? Dia 7 será realmente inesquecível? É uma reação ainda mais forte que parte assim, de dentro do senhor e que pode contaminar as ruas? A sua palavra hoje vale mais do que 1? A questão é a seguinte: o que a gente precisa entender, primeiro, não custa nada lembrar que os áudios vazados é crime. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição me diz que é inviolável a intimidade das pessoas. O delegado que tem o comando e o controle do inquérito sigiloso, que eu chamo a Gestapo de Alexandre de Moraes, tá? Ao vazar isso, qual é o objetivo? A gente tem que entender o jogo. Qual é o objetivo? Bem, vamos vazar. E qual foi a prioridade? As palavras do pastor Malafaia, da minha intimidade com Bolsonaro? Então, vamos vazar isso para desmoralizá-lo no mundo dele. Os evangélicos vão ficar loucos. Como é que um pastor, que palavreado baixo? Só que o tiro saiu pela culatra. Porque o povo evangélico tem consciência que nós somos falhos. Eu sou um cara que eu nunca passei uma imagem pública de hipersanto. Eu tenho uma linguagem assim comum, todo mundo já me conhece. Então o tiro saiu pela culatra. Mas eles tentaram fazer isso para desviar o foco do crime em si, né? E da perseguição, que é apreender passaporte, aprender telefone, certo? Aprender cadernos de sermão. Então é um negócio assim vergonhoso. Com isso, a indignação das pessoas de bem cresce. Eu tenho recebido apoio de padres, católicos, espíritas, ateus, de evangélicos, não precisa nem falar. Até pastores, interessante isso que eu vou falar para vocês. Pastores que eu tenho divergência teológica profunda. Não é teológica, não é divergênciazinha, não, é coisa séria. Os caras vieram e disseram: olha, a minha divergência com o Malafaia é uma coisa, mas isso aqui não pode acontecer. Isso mostra até caráter da parte deles, né? Você tem divergência com uma pessoa, mas a verdade é a verdade. Então, ele fez ao contrário, que muita gente se unisse a mim. E isso, essa perseguição que já vem sendo promovida, eu venho denunciando há 4 anos, em mais de 50 vídeos, que são públicos, não tem nada escondido. Isso vai mexendo com o povo e vai aumentando a indignação do povo. Por isso que eu creio que as manifestações de 7 de setembro vão ser grandes, certo? E outra, gente, eu sou amigo de Bolsonaro há 20 anos, eu casei ele e a Michele, eu tenho liberdade para falar aberto. Tá? E os vídeos, os áudios mostram, né? Eu dou pancada em Eduardo e também elogio. Sim. Quer dizer, querer me botar num inquérito, sabe, de formação, sei lá, de quadrilha, obstrução de justiça, organização criminosa melhor, sanções internacionais, é a coisa mais absurda, mais vergonhosa que você possa imaginar. Eu ia lhe perguntar, pastor, se tinha precisamente recebido apoio de outras lideranças religiosas. O senhor já respondeu. Me parece incrível que alguém
que está fazendo o que Alexandre de Moraes e vários dirigentes do país estejam fazendo, a única explicação racional que alguém pode dar é que não tem Deus no coração. Que não tem Deus no coração só consegue fazer isso. Senão, eu acho imperdoável o que está sendo feito, pastor. Vou abrir a pergunta para o advogado. Diga, por favor. Sim. Não, deixa eu perguntar, pode vir a pergunta. Escafe. Boa tarde, pastor Malafaia. Parabéns pela sua coragem, pelo seu posicionamento como cidadão, em primeiro lugar. Pastor, eu quero dizer para o senhor o seguinte: eu tenho 54 anos e desde que eu me formei, há 32 anos atrás, o Brasil era o país do futuro. E a gente chega hoje com 5 mandatos do PT, de 6 eleições, com um judiciário que é politizado, infelizmente, isso acaba com toda a segurança jurídica de um país, um Supremo Tribunal Federal que deveria ser preservado e é notícia do cotidiano, um Congresso Nacional que está acovardado e não pode nem pautar as suas decisões porque está sendo extorquido por um outro poder, e um governo federal que simplesmente não produz absolutamente nada a não ser mentira. E tem mais, pastor Malafaia, o senhor pode falar palavrão à vontade, porque é melhor falar palavrão do que ser ladrão. Vamos guardar essa frase. É muito melhor falar palavrão e ser sincero e ser honesto do que criar narrativas e roubar o dinheiro público. Mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte: de que adianta a gente estar lutando tudo isso? E essa luta nossa, o senhor não percebe que a gente está numa agenda do atraso? O Brasil não merecia muito mais? A gente não merecia pacificar esse país com uma nova Constituição? O senhor não percebe que essa conjuntura está totalmente errada? E com isso, todos esses erros partem de uma Constituição que, ao invés de dar ao Supremo Tribunal Federal um poder pacificador e não um tribunal de petição, como ele é hoje, porque hoje o Supremo, como notícia de cotidiano, virou um tribunal de petição. Então, a gente não precisa modificar essa Constituição, não seria, essa é a pauta para a gente fazer o país uma agenda de desenvolvimento? Mas vou dizer aqui uma palavra que já falei, que é meia dura. Nós temos a maioria. Centro-direita é maioria na Câmara e no Senado. Só tem um detalhe. Nós temos uma direita prostituta vagabunda que se vende por cargo. Esse aqui é que é o nosso problema. Esse é o nosso problema. A gente acusa STF e acusa tudo isso. E por que está acontecendo isso? Porque temos uma direita, lamentavelmente não é toda ela, mas uma grande parte de uma direita vagabunda, prostituta, que se vende. Por isso que a eleição de Senado de 2026, nós vamos que tá muito atento que vão ser renovados 54 vagas, 2/3, né? E a gente vai ter que estar muito atento se a gente quer virar esse jogo. E tudo isso que você falou. Senão, vai continuar a mesma coisa. Nós vamos estar elegendo gente lá que na hora do vamos ver vai para os acordos, para os interesses pessoais vergonhosos, que não tem nada a ver de patriotismo, não tem nada a ver com a nação, tem a ver com o bolso deles. Então, tudo isso que você falou é necessário. Mas como vamos mudar isso? Bem, só se muda isso através do voto. Claro. Através de um povo consciente em quem está votando. E é um amadurecimento político do próprio povo. Então vamos, pelo menos, centrar fogo na eleição de senador, que aí a gente já consegue botar o STF no lugar dele. Certo? Nós não queremos aqui destruir o STF, porque José Dirceu Damus, o deputado, o presidente da OAB do Rio de Janeiro, Damus falou em fechar o STF. Não aconteceu nada com ele. Que a esquerda pode tudo. O resto não. José Dirceu falou que tem que tirar todo o poder do STF. Também não aconteceu nada com ele. E eu não acho que tem que tirar o poder do STF. Eu acho que tem que botar o STF no lugar que ele tem que ter. E que ele sempre... Se você pegar a história... Gente, o que está acontecendo nesses últimos 4 anos aqui no Brasil é sui generis a nível da Suprema Corte brasileira. Nós nunca vimos uma Suprema Corte politizada. E quando o judiciário toma decisões políticas, a justiça sai pela porta dos fundos. Acabou. Não tem justiça. Quando magistrados de uma Suprema Corte viram, como é que eu vou dizer? Figuras midiáticas, acabou. Uma marca de uma Suprema Corte é discrição. Não pode falar fora dos autos. Não pode antecipar nada. Como é que você pega um Alexandre de Moraes dizendo nós temos que combater a extrema-direita na América Latina?
o Barroso vai dizer, nós derrotamos o bolsonarismo? Então, que país é esse, gente? Que Suprema Corte é essa que é politizada? E que agora está se manifestando como nunca. Sim. Então, aqui tem essas questões, né, conjunturais, essas questões que você falou, que lamentavelmente travam a nossa nação, mas tem um fato. Onde não existe liberdade plena, não pode existir progresso. É boa. Pastor, sabemos que o seu tempo é comprometido. Possibilitaria mais uma pergunta bem curtinha? Pode ser? Perfeito. Manda aí, professor Suano. Pastor, primeiro eu não vou lhe parabenizar, eu vou dizer, demonstrar minha gratidão pelo que o senhor está fazendo. Nós temos que ser gratos pela sua coragem, por tudo aquilo que o senhor tem feito até esse momento. Eu fiquei muito impactado quando o senhor falou da nossa direita prostituída. Essa é uma das pautas que sempre me angustiam. A minha pergunta é muito direta em relação a essas questões que envolvem a nossa direita ou as nossas lideranças. Certamente, o senhor falou que o senhor vai convocar novas manifestações. É muito provável que o senhor ou será perseguido ou vão tentar de alguma maneira lhe calar. A forma não interessa nesse momento, mas vão tentar lhe calar. A minha pergunta é, o senhor já está conversando com esses líderes desta direita, independentemente deles serem prostituídos ou não, para que eles não lhe deixem sozinho? Porque se eles lhe deixarem sozinho, eles ficarão sós. Porque o senhor já se tornou uma voz que manifesta exatamente aquelas angústias. O senhor falou muito claro, nós não temos uma pauta de direito e liberdade. Se tivesse, nós deveríamos ter os valores e começar pelos valores cristãos. Essa deveria ser a pauta da nossa direita conservadora e aqueles que não têm medo e que têm vergonha na cara. Mas, reforçando a pergunta, o senhor já conversou com essa direita e o senhor imagina que eles vão lhe apoiar? Porque a probabilidade de tentarem lhe calar por qualquer meio que seja é evidente para todos nós. Lamentavelmente, no Brasil, existe um preconceito contra pastor, certo? E não vou dizer que não deram motivos para isso, mas há um preconceito generalizado, e porque eu sou um pastor, então há um preconceito, vocês não têm ideia da guerra de fogueira de vaidade, de todas essas manifestações eu ter organizado, e o que chegaram no ouvido de Bolsonaro para tentar me tirar disso como se eu tivesse pedido para fazer isso. Foi Bolsonaro que, conhecendo o meu caráter, sabendo o que eu penso, que eu sou um aliado não alienado, não sou bolsomínio, eu faço críticas incríveis a Bolsonaro, questiono ele pesadamente, ele sabe, a família sabe disso, o que apareceu aí não é nada do que eu falo com ele. Então, um jogo muito pesado em relação a isso, sabe? Porque eu tenho uma figura de pastor. Agora eles esqueceram que eu não sou candidato a nada. Eu não tenho pretensão política nenhuma. Eu sou apenas uma pequena voz de um segmento que eu tenho uma certa influência. Nada mais, nada menos do que isso. Eu não tenho pretensão política nenhuma. Mas de me posicionar pelo bem do meu país, pela liberdade que está na Constituição brasileira. Ela é real. A liberdade de opinião, de expressão, ela é realíssima na nossa Constituição. Então, vou te ser franco, desde que aconteceu isso comigo, só teve um cara que ligou para mim, que foi Tarcísio, o governador de São Paulo. Ele ligou para mim, né? Foi ele que me ligou e falando, Malafaia, eu te conheço há anos, porque a mãe dele é evangélica, ele foi criado em igreja evangélica, o Tarcísio, e me acompanhava na televisão. Eu tenho 45 anos na televisão brasileira. A televisão caiu, eu ainda mantenho um programinha lá. Eu tinha programas diários em rede nacional, em algumas emissoras. Diminui isso porque a TV perdeu o poder. Mas ele me acompanha da época que eu tinha bigode, que eu era jovem. Ele falou, eu te acompanho, eu não concordo com isso que estão fazendo com você. Aí eu disse algumas coisas que eu não quero aqui, porque conversas privadas eu estou falando daquilo que é possível. Mas eu falei coisas para ele disso. Mas, lamentavelmente, a liderança política, ela vê assim, vou dar força para esse cara, sendo que eles esqueceram, desculpa a expressão, o rabo deles vai ficar preso. Porque é o que o amigo disse aí, o outro ainda há pouco. Cada um, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Quando chegar comigo, não tem mais ninguém. Eu estou sozinho. Então essa é uma hora crucial da gente se posicionar, da gente se manifestar. Não é por causa de pastor, por minha causa. Não estou nem aí, não é por isso. São as injustiças. Para pensar um instantinho. Por que Bolsonaro está em prisão domiciliar? Absurdo. Bolsonaro está em prisão domiciliar porque falou. Gente,
Lula, condenado na cadeia, deu 22 entrevistas. Então, quando um ministro da Suprema Corte invalida a Constituição, artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão, artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura. Ele, o ministro, não pode dizer assim, você não fala mais no telefone nem na rede social. Ele não pode, ele está rasgando a Constituição. Bolsonaro está em prisão domiciliar por aquilo que ele tinha direito de fazer, que é falar. Claro. Quem cometeu o crime é Alexandre de Moraes. Então, para você ver o nível que nós fazemos agora, Bolsonaro é a maior expressão política da direita, a maior voz. Aí eu pergunto a vocês, quantos presidentes de partidos abriram a boca para dizer que isso é uma vergonha, é uma perseguição política, que não tem amparo constitucional, calar um ex-presidente? A carta de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com direitos humanos, tem a ver com perseguição, com retaliações de documentos de censura secreta a plataformas americanas e da questão de Bolsonaro. Aí eu digo para você, se esses caras não abriram a boca para falar do maior líder da direita na América Latina, vamos falar do pastor? É ruim. Pastor, muito obrigado mesmo. O senhor não está sozinho. A voz do senhor é a voz de muita gente e conta conosco para continuar defendendo a liberdade sempre, sem nenhum tipo de censura. Uma boa tarde e, de novo, o nosso muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade, que isso é rico demais. Uma imprensa livre é fundamento do Estado Democrático de Direito. Eu sempre falei isso, eu dou entrevista para todo mundo e eu gostaria que eles revelassem o delegado que cometeu o crime de revelar conversas sigilosas, as conversas que eu tive com gente da Globo, com jornalistas da Globo. A casa ia cair com força, eu questionando, botando para quebrar. Vamos ver se eles vão vazar. Mas, voltando aqui, 7 de setembro, todas as cidades brasileiras, não importa, faça uma caminhada, uma motociata, uma carreata, o coreto da cidade. O importante, de verde e amarelo, a gente lutar pela liberdade, por direitos humanos, por um país livre. E na Avenida Paulista, a partir das 3 horas da tarde, no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, a partir das 11 horas. Obrigado. Continuem vocês com essa força da verdade, de mostrar o que está acontecendo no país. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Muito obrigado. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República, que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tenha acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente,
essencial. O Brasil real está aqui. Mas agora parece que o sorteio, sabe aquele a lotomania, Mega Sena, todas aquelas coisas aí que tem e pega uma bolinha aí, quem aparece aqui, apareceu quem não deveria aparecer, parece. Porque o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou ontem que as investigações sobre o caso INSS fossem redistribuídas ao ministro André Mendonça. A decisão se deu depois do sorteio em resposta ao pedido da PGR, que havia contestado a relatoria anterior de Dias Toffoli. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que acaba de ser incluso no prêmio de sexta-feira à sugestão de Luiz Arthur Nogueira, encaminhou parecer ao STF na sexta-feira, defendendo que não existia prevenção de Toffoli para o caso. Depois da manifestação, Toffoli enviou o processo à presidência da Corte, que determinou a livre distribuição por sorteio. Aí colocaram... E de 11 ministros, digamos assim, 9 são da turma amiga, de confiança. Dias Toffoli sai porque, teoricamente, segundo a PGR, por favor, vocês que são dessa área jurídica, ele estava acumulando um assunto que vinha do passado. Aí a PGR disse, gente, isso aqui está virando muito escancarado, vamos tentar distribuir, porque se a gente faz um sorteio, quais são as chances de que sobre 11, aliás 10, né, porque o presidente não entra, 10, vá justo no André Mendonça? Não foi que caiu no André Mendonça? E aí, Ana Paula? Ô, Segré, gato escaldado tem medo de água fria, né? Eu quero crer que foi isso aí mesmo que aconteceu, porque como já há muito tempo parece que esse sorteio é meio estranho, cai tudo sempre no Alexandre de Moraes ou em quem eles já predeterminam, não estou dizendo que não tem o sorteio, mas está sempre sendo sorteado, né, as mesmas pessoas. E agora, num caso tão importante como o do INSS, eles iam dar essa, como vou dizer... deixar passar, né? Por mais que fosse difícil cair nas mãos do André Mendonça, quer dizer, já tivemos uma derrota do governo na questão do INSS na CPMI. E agora temos o processo referente ao INSS nas mãos do André Mendonça. É o melhor dos mundos. O meu medo é ter alguma pegadinha aí no meio. Porque se é isso que está acontecendo, e se o André Viana fizer realmente um bom trabalho, e o relator e a comissão, nós vamos ver aí essas pessoas que são culpadas por essas fraudes, e olha que aqui eu não estou citando nomes e nem coloração partidária. Perfeito. Estou dizendo todos os culpados irão sangrar até 2026 aí durante as eleições. Então, esperamos que seja feito um bom trabalho, tanto na CPMI quanto no Supremo. Agora, nas mãos do André Mendonça, nós temos certeza que será um trabalho isento e a apuração será feita de forma de acordo. Meu medo só é esse sorteio. Acho coincidência demais ter caído nas mãos do André Mendonça e tenho medo de ter uma casinha de caboclo aí que eu não consigo nem imaginar qual que poderia ser. Mas, enfim, gato escaldado tem medo de água fria. Mas a Jance Scaff, e volto contigo, André Mendonça parece ser uma pessoa muito criteriosa, pelo menos na sua posição do evento do LIDE, ele falou coisas que nós concluímos seria muito bom falar no plenário. Sim. Até agora não tivemos essa maravilhosa notícia, mas eu acho que a coisa vai começar a esquentar um pouco. Essa possibilidade de André Mendonça, como relator do INSS, conspira contra o projeto do governo de habeas corpus para que não fale, habeas corpus para que não se apresente, habeas corpus para isso, que se fosse com outro, Sim. talvez seria mais fácil. Sim. Qual é a tua visão como jurista de ter um André Mendonça que parece ser mais contido e não tão direcionado politicamente falando, numa relatoria tão delicada como hoje, a do INSS, que pode trazer coisas, esse sim que tem coisa no armário para trazer para frente? Teu comentário. Segré, a sua pergunta faz com que a gente fique muito triste no cenário jurídico, porque a gente torce para determinados ministros serem relatores de casos complicados. Olha onde nós chegamos. Nós temos 11 ministros no STF. Nós teríamos que ter 11 juízes imparciais e que trouxessem segurança à população, seja qual for o sorteado.
Nós estamos agora fazendo esse comentário que o Segré me pergunta, porque nós sabemos que temos juízes na Suprema Corte com viés político-partidário, com viés governamental, com viés opinativo, com viés ativista. E é isso que está estragando a Suprema Corte. Isso estraga o judiciário. Imagina, Segré, nós temos um juiz na cidade que não gosta do prefeito. Ele não deixa o prefeito governar. E é por isso que a Constituição preserva que o prefeito seja governado pelo Tribunal de Justiça, né, julgado pelo Tribunal de Justiça e não por o juiz da cidade, porque senão nós teríamos 5.000 juízes municipais inimigos ou amigos de 5.000 prefeitos do Brasil. Claro. Então o que a gente não pode admitir nesse país mais é a gente ter notícia de cotidiano de Suprema Corte. Nós tínhamos que ter uma Suprema Corte isenta. Nós tínhamos que ter 11 juízes parceiros no colegiado, pacificando o país e dando exemplo de judicatura, dando exemplo de julgamento, nos ensinando como é um país que tem que se desenvolver. Agora, realmente, André Mendonça é um juiz técnico, é um juiz imparcial, que eu tenho absoluta certeza que decidindo de um lado ou de outro, ele vai decidir pela técnica jurídica e pela justiça de preservar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, aqui tem Inês dos Santos que pergunta no chat, e agradecemos sempre a participação de todo mundo e obrigado por ter pulado no intervalo dos 13.000, é um número que, como é que é? Triscaidecofobia. Triscaidecofobia. Eu sinto desde que acordo de manhã até que vou dormir, eu estou com triscaidecofobia. Triscaideca. Triscaideca. Está perguntando como falar no plenário se tudo vai para a primeira turma, Scafi. Como que funciona isso? Porque o ministro André Mendonça poderia monocraticamente dar um habeas corpus ou não? Ou isso tem que ir necessariamente... E Ana Paula, por favor, vocês que entendem disso. Não, necessariamente é o relator que decide monocraticamente quando há um pedido de habeas corpus, mas posteriormente ele tem que colocar julgamento na turma. Ok. Né? O que a gente não pode é fazer com que o ministro do Supremo, numa canetada monocrática, barre o trabalho do parlamento todo, cancelando uma lei. Mas ele pode monocraticamente dar uma liminar no habeas corpus ou negar, mas obviamente depois vai para o colegiado julgar que é a turma. Mas nesse caso, Ana Paula, se for assim, a determinação da prisão domiciliar foi monocrática. Não foi homologada? Mas ou não, foi homologada? Foi homologada. Foi homologada? Pela primeira turma? Pela aí. primeira turma. Sim. Pela primeira turma. E uma coisa que você falou aí, esses processos principais aí do golpe, esse inquérito do Eduardo Bolsonaro, tá tudo, acho que tudo na primeira turma. Aí o André Mendonça, ele não está na primeira turma. Então, assim, quando vai ao plenário, que você falou assim, mas ele deveria fazer aquela fala que ele falou no LIDE no plenário. Mas no plenário eles estão julgando outros casos, entende? Claro. Aquele caso não está em julgamento. Então, é uma posição muito delicada do André Mendonça para ele não cair no mesmo ponto de mediocridade no sentido da palavra mesmo, de ser mediano, que os outros juízes estão fazendo, porque o ministro da Suprema Corte ele tem que ser reservado. Então, ele tem que agir conforme o rito e conforme o cargo que ele ocupa. E isso ele tem feito bravamente, mas ele realmente é um Davi contra Golias ali, não no sentido de direita contra esquerda, no sentido de ser o único juiz que está agindo como um verdadeiro ministro da Suprema Corte contra vários ministros que estão com um lado político muito bem definido. Entendido. Muito obrigado. É bom esse comentário, claro, porque senão, de que adianta? Estamos falando de qualquer coisa e de repente eu saio falando sobre nada. Eu tenho medo da população. Essa possibilidade, ela não retira, com todo respeito. Eles podem Minuto, que a moça está falando, professor. Tá bom. Não atropele, professor, já vai ter o seu lugar. Eu tenho medo da população entender o André Mendonça como se fosse ele um ministro da direita e os outros da esquerda. Os outros estão politizados. O ministro André Mendonça, até agora, ele se atreve àquilo que ele precisa julgar e se manifestar. Ele não tem posicionamento político como os outros deveriam ter. Óbvio, pessoalmente, ele deve ter o dele. Claro. Mas como ministro, ele tem se comportado como um verdadeiro ministro da Suprema Corte. Então, não é direita contra a esquerda dentro do tribunal. É um ministro que está na defesa da Constituição e da legalidade e outros ministros que estão tendo um viés político na sua atuação.
Agora, a fala é toda sua, professor. Nunca vou interromper você porque eu aprendo te ouvindo. Não, mas aí o caso, a gente está só fazendo um diálogo para jogar uma bola para ela depois, né? Mas a questão, eu, com todo respeito, quero divergir dos juristas. Estão apenas apresentando aquilo que a gente já sabe e de uma suposta legislação que existe, mas que não é cumprida nunca. Para mim, quando eu vejo o fato de ter colocado o André Mendonça, sim, o André Mendonça, na minha perspectiva, é o único cara que até o presente momento se apresentou como um juiz, como o Scaff falou aqui. Mas o detalhe todo é que isso já não é mais uma questão de se comportar ou não se comportar como juiz. A questão agora ficou quais são as regras e o regimento. Não tem mais. Ou seja, quando você falou, ele poderia porque eles estariam julgando outras coisas, não é uma divergência de você. É apenas um dado que tem que ser colocado aqui para todos nós. Independentemente disso, na hora que ele profere o voto, ele pode simplesmente apresentar ali a sua reflexão filosófica sobre o que está acontecendo. Porque é o que todos têm feito. Se ele deixar de fazer isso porque está sendo julgado um outro caso, ele simplesmente perde o momento. Aí, o grande problema, para mim, e aí voltando à questão do sorteio que foi jogado e caiu para o André Mendonça. Aqueles que assistiram o filme Matrix, tem um determinado momento, e eu adoro isso, por várias razões que eu gosto desse filme, mas tem um determinado momento que o cara está parado na escada e passa o gato, o Neo, que é o herói, passa o gato, ele olha e diz assim, eu tenho a impressão de já ter visto esse gato passar da mesma forma. Aí um cara fala para ele, opa, a repetição do mesmo fato é falha no sistema. Falha na realidade, significa que alguma coisa está acontecendo. Para mim, eu estou preocupado em saber se não estão jogando uma armadilha para ele. Não venham me dizer que nesse momento que foi um sorteio que foi o que aconteceu. Eu tô com medo também. Não foi um sorteio. Do nada começa a ter sorteio, você falha no sistema. É o gato preto que está passando 2 vezes. No mesmo local, do mesmo jeito. Alguma coisa deu falha na Matrix. Mas aí, não existe falha na Matrix. O que está acontecendo é, muito provavelmente, uma armadilha que está sendo colocada para ele. E é uma armadilha de uma maneira tal que, muito provavelmente, pode inviabilizar ou tentar atrapalhar a CPMI do INSS. Essa é a angústia, e é isso que eu gostaria de fazer uma pesquisa doravante. Por qual razão, do nada, o sistema de sorteio funciona e cai exatamente para o Juquinha, que era o único indivíduo que não estava sendo contemplado? Porque é um sistema que parece os anões do orçamento. Sempre o sorteio caía na mão do Alexandre de Moraes. Não, porque ele espalhou, tem o inquérito da fake news, o inquérito disso, daquilo. Veja, não, sempre caía para o Alexandre de Moraes. Do nada, cai para o André Mendonça. Para retirar do Toffoli, peraí, tem alguma coisa errada. Qual é a armadilha? É só isso que eu queria falar, independentemente da exposição dos juristas. Para mim, a pergunta é, qual é a armadilha? Qual é o planejamento estratégico que eles estão fazendo? Aqueles que estão preocupados em que essa CPMI ande e produza resultado, eles já têm que estar preocupados em identificar qual é o ponto que vai ser jogado contra eles. Porque se nós não estamos conversando com os ministros do Supremo, porque nós temos vergonha na cara e não vamos conversar com o André Mendonça, eles lá do governo já estão conversando todo dia com os demais ministros. Aí eu tenho uma pergunta para o professor, porque é a mesma questão que eu falei, que eu fiquei com medo dessa pegadinha. Vai ser interessante. Justamente porque, será que é uma pegadinha? Porque, de repente, o sorteio começou a funcionar. Então, eu vejo 2 possibilidades e queria pôr aqui na mesa para o debate. Ou é uma pegadinha, que nós não sabemos exatamente o que é que eles estão planejando de colocar nesse momento o André Mendonça como relator, ou será que já é também mais uma força para que a CPI... Tem alguém já com interesse de fazer o governo ruir? Você entende o que eu estou falando, professor? Pode ser também, mas... Por favor, senão depois o chat disse que eu não te deixo falar. Aqui, tá? Não, é que eu não... É aí que está o detalhe. A gente corre risco de falar. Do fundo do coração... Eu acho que tem alguém já no STF que está dizendo, eu vou tirar o meio da reta, porque se puxarem muito o fio, vão descobrir quem, afinal de contas, é o anjo caído, o primeiro. Uhum. Eu tenho certeza, não vou citar o nome dele, mas você falou, eu tenho certeza que alguém no Supremo já está dizendo, pessoal, vamos mudar algumas coisas para que tudo permaneça como sempre foi. Mas pode ser uma mudança de rumo. Eu prefiro, e passo a tua pergunta. Só uma frase. Manda, claro. Não, eu não acho que é uma mudança de rumo. Eu vou te dizer por quê. Porque a coisa mais importante nesse momento é preservar o sistema para eles. Talvez algumas personalidades tenham que cair.
Esse é o detalhe. E o cara que sabe que vai ser o primeiro a se ferrar, já está jogando na mídia. Olha a conversa privada que cita tal cara. Olha a conversa privada que cita o outro. Eu sempre lembro que Luiz Arthur fala, né? Se pegarem um celular de algum dos ministros do STF, a coisa ficaria legal. Mas eu prefiro que esteja uma CPI com uma presidência e uma relatoria da oposição e não da palhaçada que faz, e que o ministro relator seja André Mendonça. Porque, não sei, me dá uma confiança maior que estar com outro ministro. Qual é a tua opinião? Segre, primeiro, eu quero trazer uma informação em cima de algo que você perguntou, sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, decretada de forma monocrática pelo Alexandre de Moraes. Ela não foi a julgamento ainda pela primeira turma, tá? Não foi, não tem prazo e, portanto, o Bolsonaro está preso em casa por única e exclusiva decisão de Alexandre de Moraes, tá? E aí a gente entra na questão do sorteio. Ainda na época aqui do xerifado do Pavinato, Segre, a gente debateu sobre o quão legítimo, o quão transparente, melhor falando, é esse sistema de sorteio do Supremo Tribunal Federal. E naquela ocasião, no ano passado, o portal UOL, tinha feito um pedido ao Barroso para fazer uma auditoria desse sistema. O Barroso tinha autorizado, a equipe do UOL tinha uma data marcada para fazer a auditoria. Na véspera, o Barroso cancelou a auditoria, né? Como costuma se dizer, a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Eu não tenho aqui elementos para dizer que o sistema de distribuição de sorteio supremo ele é manipulado, mas seria muito bom se houvesse transparência. Como a auditoria do UOL naquela época não foi autorizada, a gente fica em dúvida até que ponto ela é feita de forma transparente e correta ou não. No caso do INSS, mais importante do que a CPI, mais importante do que a relatoria no Supremo com André Mendonça, é a oposição usar isto na eleição do ano que vem. Afinal de contas, roubaram milhões de velhinhos no governo Lula. Senhores, olha quem apareceu aqui. Vamos rodar a vinheta? Solta aí. Hee-haw! No Amapá, em Itaubal, depender de assistência do Estado é regra. O desenvolvimento local é similar ao de um país miserável. A prefeitura gasta mais do que arrecada, a economia é pobre, dependente, basicamente dos repasses do governo federal. Por lá, mais de 90% da população depende de Bolsa Família para fechar as contas. O emprego formal é escasso. Em Itaubal, apenas 28 moradores têm carteira de trabalho assinada, segundo dados do próprio governo federal. O município abriga, escuta bem, 6.000 habitantes. Assim, 1 de cada 215 possui emprego formal. Exatamente tudo o oposto ao que nós falamos ontem de Pomerode. Por outro lado, existem 5.600 pessoas de famílias que recebem o benefício de Bolsa Família. Se alguém estiver aí, e somente para complementar, vou passar a palavra para você e vou pedir que Luiz Arthur, que é sempre tão rápido, vê como foi o resultado das eleições, se conseguirmos encontrar nessa cidade. Eu tenho certeza absoluta que, salvo essas 200 e poucas pessoas, todo mundo votou na esquerda. Isso por quê? Porque é uma dependência, é uma chantagem eleitoral absurda, absurda. Quando uma sociedade como essa cidade está acostumada a depender de Bolsa Família, imaginemos, Scaf, professor Suano, se você que não vê o teu pai acordando cedo, a tua mãe acordando cedo, porque tem um Bolsa Família. E não vê o teu avô acordando cedo, porque tem um Bolsa Família. Qual é a motivação? Esses, para mim, deveriam ser casos de organismos internacionais sociais em que a gente deriva parte do recurso para mostrar que, a partir da educação, você consegue tirar a qualquer um da pobreza e não através do assistencialismo político. Ana Paula. Segre, existem algumas cidades no Brasil, não é só Itaubal,
que a maioria da população aí depende do Bolsa Família e tem outras tantas que a maioria da população tem cargo, depende do poder público, é algum tipo de funcionário público. Ou seja, a cidade não vive de nada, a cidade não tem uma atividade, a cidade não tem uma vocação. E isso foi sendo construído ao longo desses 20 anos aí de PT. Eu vi uma entrevista nas redes sociais de uma moça na Argentina reclamando do Milei. Sim. Porque antes do Milei, ela não precisava trabalhar, porque ela recebia essa espécie de Bolsa Família. Sim. E agora ela precisa trabalhar. E ela estava achando ruim que ela precisa trabalhar. Então, veja, essa pessoa deve ter sido criada achando isso normal, os pais deviam receber, eu não sei a história dela, mas é o que acontece hoje no Brasil, isso é um sequestro financeiro, você tira da pessoa até a noção de que ela precisa ser autônoma na sua própria vida e acha que é normal receber o Bolsa Família, que é aquela miséria, e ficar por isso mesmo. Então, é um fenômeno que foi construído ao longo do tempo e, infelizmente, é muito difícil reverter, ainda mais em um município. Você veja, lá só 28 moradores têm carteira assinada. Então, é lamentável e foram 40 anos construindo isso, nós teremos ainda algumas décadas para mudar este quadro. Eu me arriscaria a dizer que os 28 devem trabalhar na prefeitura. Com toda certeza. Luiz Arthur, tem informação? Segredo, ganha um pirulito quem adivinhar quem foi mais votado em Itaubal, no Amapá. Lula ou Bolsonaro? Ganha um pirulito. Lula. Não, pô, isso é roubar da criança. Lula, 53%. Bolsonaro, 46%. Mas isso ainda teve muito, hein? É muito voto, hein? Opa, 53% Eu achei que era ser Lula. 80-20. Eu ia pensar Lula que era teve 90%. 2.366 votos, Bolsonaro 2.047 votos. Mas essa informação, Luiz, né? me dá uma esperança. Verdade. Porque pessoas que dependem do Estado estão dizendo, cara, isso aqui tá uma merda, não quero isso para mim, não quero isso para meu futuro. 53%, eu não conheço essa cidade, mas vamos começar a pesquisar um pouco, porque eu tenho certeza, são 6 mil pessoas, tem cidades de pouca população no Brasil. Se a gente investir pesado, alguma dessas empresas gigantescas que tem recursos, às vezes não tem coloca emprego, dinheiro na educação dos meninos dessa cidade, em 10 anos a cidade muda. E quando o país deixar de precisar dessa dependência, e me refiro à população de baixos recursos, deixar de precisar da dependência do Estado, o Brasil tem tudo para voar. Não para ser um país melhor, não, para voar. Isso que a gente precisa, mas não entrar nessa dependência. Gente, 53% é muito boa informação. Só lembrando, Segredo, que no Amapá o Bolsonaro ganhou do Lula, tá? Isso também é boa informação. Professor Suano, temos esperança? Segredo, isso é o modus operandi da esquerda. Dentro das estratégias deles, é muito fácil da gente identificar. Eles fazem duas coisas, três na realidade. A primeira delas, eles compram a classe mais pobre. Como que eles compram? Por medidas assistencialistas, criando uma ideia cultural de que o Estado deve prover aquilo que é necessário para eles sobreviverem enquanto eles não alavancarem por um serviço de saúde, um serviço de educação gratuita, que deveria ser o melhor dos mundos. Aí o que eles fazem? Eles dão esse assistencialismo para o pobre. Pactuam com um determinado núcleo da elite rica para dizer, eu comprarei os teus produtos para fornecer para esses mais pobres. Aí, quem que eles vão explorar? Não vão explorar o pobre, porque o pobre não tem dinheiro. Vão explorar o rico? Não, porque é tudo parceiro, não rico. Aqueles que fecharam com eles. Eles quebram a classe média, porque a classe média é a massa que está produzindo riqueza para eles do governo. Basicamente, esse é o modus operandi que a esquerda atua. Claro. Com isso, eles garantem uma progressão de votos constante. Essa é a forma como eles trabalham. Aí a gente pega no caso dessa cidade, do Amapá. Perfeito. Outras cidades reproduzem o mesmo modelo? Sim, outras cidades reproduzem o mesmo modelo, porque é assim que eles trabalham. Quando você falou da questão da educação, é só investir na educação? Eu vou trazer uma entrevista que eu fiz com um cara que idealizou um procedimento antes do Lula. Ele, uma vez, dando uma entrevista para nós, e eu vou citá-lo, porque é o senador Cristóvão Buarque, e ele falou o seguinte... Ele disse, olha, quando eu criei isso, ele era governador do Distrito Federal, a minha ideia era criar o Bolsa Escola, que foi o que eu fiz. O que era o Bolsa Escola? Diga. Você dá o assistencialismo
paga para a família manter a criança na escola, porque a criança vai fazer uma alavancagem e depois sair, porque ela terá um colchão, porque ela será mão de obra qualificada. Não estou nem defendendo, nem criticando, estou dizendo o fato. Aí eu perguntei para ele, isso não é o Bolsa Família? O que ele disse, não, porque o Bolsa Família veio de um cara que não tinha nenhuma preocupação com essas questões, mas estava preocupado em ter avanço político. Aí ele fez o seguinte, ele destruiu a noção de Bolsa Escola e criou o Bolsa Família. Qual era a condição para receber o Bolsa Família? Não era colocar uma criança na escola, era o cara ser pobre. E não trabalhar. Porque assim ele cria uma cultura de que ele não vai trabalhar, mas o Estado vai prover tudo isso. Tirando esse dinheiro de onde? Da classe mais alta, ok, mas daqueles que não pactuam com o governo. E da classe média, que eles quebram. Foi falado isso por ele. Tá? Quando a gente olha e vê o que está sendo feito ali, está sendo feito a aplicação dessa metodologia. Porque o grande problema, e a gente pode ver... Você lembra da Marilena Chauí, quando disse que a classe média é burra? O nosso grande problema são aqueles que têm contato direto com a classe pobre e podem ser os líderes naturais, mostrando para ele uma nova visão de mundo. A gente tem que quebrar esses caras. Aí a gente pega essa cidade. É lógico que eles vão trabalhar dentro da perspectiva de uma cultura que se desenvolveu recebendo do Estado, porque é papel do Estado dar dinheiro para eles sobreviverem. Acho que isso se esgota no Bolsa Família? Não. Pé de meia. O que é o pé de meia? Uma palhaçada que dá dinheiro para estudante, para ele estudar imaginando que esse dinheiro ele vai gastar depois no futuro para ter uma melhor condição de vida. Não, ele vai gastar nas porcarias que ele faz, mas é uma forma de você calar e a partir daí botar para aquele que é pobre, continue comigo. Porque nós precisamos de você para estar no poder. Para quê? Para tirar o pé de meia, não para dar alavancagem. É a cenoura colocada na frente do jumento. E olha, a distribuição de renda não é uma proposta socialista. É uma proposta do Friedman. Mas o Friedman dizia que você precisava fazer uma circulação rápida do dinheiro para elevar e alavancar a comercialização. Momentânea. Não precisava nem ter colchão. Vamos estimular a economia rapidamente, depois a gente sai. Era essa a lógica do Friedman. Eles roubam tanto, roubam todas, que eles são capazes de roubar uma ideia como essa e transformar na porcaria que eles transformaram. Luiz Arthur, para fechar essa pauta, vamos na editorial. Segré, o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Grande parte depende sempre do fundo de repartição, porque não consegue, através dos seus próprios impostos, sustentar o município. E nesses municípios mais pobres, a população normalmente tem dois caminhos. Ou elas trabalham para a prefeitura, portanto emprego público, ou elas dependem do programa social, no caso Bolsa Família. Não há uma economia local, não há um estímulo para que as pessoas possam empreender, possam viver das próprias pernas. Por isso que a gente falou muito sobre a importância da última eleição municipal, quando a esquerda foi varrida do mapa. Porque mesmo nesses municípios mais pobres, a população começou a entender que o assistencialismo não leva ninguém a lugar nenhum. Programa social bom é programa com porta de saída, tem que ter início, meio e fim. E tem que criar as condições para que as pessoas possam prosperar, possam bater no peito e dizer: eu não dependo mais do governo. Ninguém quer viver de esmola, ninguém quer viver dependendo do governo. As pessoas precisam ter oportunidade. E quem gera oportunidade não é a política econômica da esquerda. É o mercado. É o trabalho, é acordar cedo, tomar banho e sair ripar para pagar as contas. A editorial de hoje eu vou dedicar especialmente ao nosso entrevistado Silas Malafaia. O Brasil vive um momento delicado em que a fronteira entre a justiça e perseguição política está cada vez mais escancarada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, transformou agora o pastor Silas Malafaia em alvo preferencial. Investigações, bloqueios e restrições vêm sendo justificadas como combate à desinformação. Mas o que se vê, na prática, é a criminalização da palavra de um líder religioso que ousa criticar o poder. O que deveria ser protegido pela Constituição como liberdade de expressão e, sobretudo, liberdade religiosa, passa a ser tratado como ameaça. Esse cenário tem ecos perigosos. Basta olhar para a Nicarágua, de Daniel Ortega, onde a perseguição religiosa começou tímida em 2023 e deixou de ser velada para se transformar em sistemática. Bispos, padres e pastores foram presos. Templos foram fechados, rádios católicas silenciadas.
A mensagem é clara: qualquer voz que se oponha ao regime é sufocada. E se vier da fé, o ataque é ainda mais violento, porque a religião é vista como poderosa força de mobilização social. A semelhança é perturbadora. O método muda de intensidade, mas a lógica é a mesma. Usar o aparato judicial para intimidar, calar e neutralizar líderes religiosos que se atrevem a questionar o poder político e jurídico, como está sendo feito pelo pastor Silas Malafaia. Ortega já transformou isso em política de Estado. Moraes, ainda que em outro contexto, trilha um caminho parecido quando transforma críticas de púlpito em crime e opiniões em atos antidemocráticos, acusando o pastor Silas Malafaia como sendo um golpista. E aqui está o ponto central. Quando a fé se torna inimiga do poder, não é a fé o que está em perigo, é a democracia. Porque se um pastor, um padre ou um bispo não pode mais se manifestar sem medo de retaliação, quem poderá? Quem vai falar? O silêncio imposto à religião hoje pode ser, como está sendo, o mesmo imposto ao cidadão comum amanhã. O Brasil não é Nicarágua, mas a comparação serve de alerta. A liberdade religiosa, inscrito como direito fundamental, não pode nem deve ser relativizada. Não cabe ao Estado definir quais sermões podem ser pregados, quais opiniões podem ser ditas ou quais críticas são toleráveis. Isso não é defesa da democracia. É a sua pura e nefasta negação. Se o ministro Alexandre de Moraes insiste em repetir em toga aquilo que Ortega pratica na ditadura, o Brasil precisa reagir enquanto ainda há tempo, porque quando a perseguição à fé se normaliza, a liberdade já está perdida. Nem falar da maltratada democracia.